Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Harry Potter, Ascensão do Defensor, capítulo 71. O dia seguinte viu o início de praticamente todo o meu ano entendendo por que os alunos do quinto ano estão sempre extremamente estressados. Porque os professores aumentam a carga em cerca de 4 níveis acima do que eles estavam acostumados. Ainda não há problema para o meu grupo, especialmente com nossas penas de dever de casa e nossa cooperação quando se trata de ajudar aos outros. Eu sabia que nada aconteceria até o Halloween, com a petrificação da Sra. Norris sendo o primeiro incidente. Então, até lá, eu queria resolver algumas coisas, dar o Black Bolt para Christian e pedir um favor a Dumbledore. Mesmo com suas novas funções de monitor, Christian ainda estava participando como o melhor caçador do time. Houve até alguns rumores sobre ele ser capitão no ano que vem, mas conhecendo o cara, ele recusará esse posto. Christian é muitas coisas boas, mas ele sabe que não é alguém capaz de realmente liderar pessoas de forma disciplinada. Ele vive muito livremente e não gosta de se forçar aos outros, mesmo em um esporte de equipe. James e eu decidimos chamá-lo para o campo de quadribol durante nosso primeiro mês de volta, trazendo Vitória junto. Mesmo que ela não estivesse interessada em quadribol ou vassouras em geral, ainda queríamos ver o fruto dos esforços de seu namorado temporariamente secreto e melhor amigo com seus próprios olhos. Não importa seus sentimentos sobre o esporte, 2 alunos desenvolvendo uma vassoura tão avançada é incrivelmente impressionante. Então esperamos até que Christian entrasse correndo em campo. Ei, companheiros! Sobre o que vocês queriam falar, e por que aqui? Eu sei que vocês me apoiam, mas sei que nenhum de vocês realmente curte quadribol. Ele questionou enquanto coçava a parte de trás da cabeça. É muito simples, Christian. A Eda e eu temos um presente para você que precisa ser usado aqui. Respondeu James com um sorriso enquanto tentava esconder sua própria excitação. Estamos trabalhando nisso há um tempo para que você saiba o quanto apoiamos você em suas paixões, assim como você faz com as nossas. E foi divertido fazer isso. Eu digo com um sorriso brilhante no rosto. Então apresentamos o raio negro. Dizemos em uníssono enquanto tiro a vassoura da minha bolsa. Apresento a elegante vassoura preta, com prata feita por goblins e encantamentos completamente personalizados. Christian o segura nas mãos como se estivesse segurando um bebê recém-nascido. Vocês fizeram uma vassoura para mim? Ele perguntou emocionado enquanto olhava para ela e a acariciava levemente. Principalmente a Eden, mas ele me trouxe para o projeto e trabalhamos juntos quando pude ajudar. James respondeu muito feliz com o quanto Christian se sentiu tocado. Bem, o que você está esperando? Você só vai saber o quão grato você deve ser depois de pilotar essa coisa. De repente, Vitória gritou para nosso amigo selvagem, tirando de si. Ele então montou na vassoura em um movimento rápido, sem duvidar de nós dois nem por um segundo, e deu um pontapé no chão para de repente disparar direto para o céu enquanto soltava um grito de surpresa. Mostre-nos como um verdadeiro jogador de quadribol voa, Christian. Mostre-nos porque você é a besta da Corvinal. Eu grito para ele animadamente. Ele parecia ter levado minha palavra a sério quando começou a não tanto voar no céu, mas dançar nele. Seus movimentos eram tão fluidos que quando um terminava o próximo já tinha começado. Ele serpenteava pelos aros, nas arquibancadas e pelo céu. Realizava manobras e mergulhos complicados. Voava pelo céu como se fosse o dono dele, até que finalmente desceu e correu até mim e James, abraçando nós dois com toda a sua força. Vocês são os melhores amigos que eu poderia pedir. Vocês me fizeram a melhor vassoura que já andei. E tenho certeza de que é a melhor que existe também. Mesmo que não seja, não importa porque é a melhor para mim. Sem competição. Ele declarou realmente se esforçando para nos dizer o quão grato ele era por todos os nossos esforços. Na verdade, deveria ser a melhor vassoura para caçadores que existe. Foi para isso que a fizemos. Também pode ser a melhor para goleiros, mas terei que esperar por isso. Mas essa irmã de vassoura será a melhor para caçadores e batedores. Expliquei ao cara. O que você quer dizer? Existe outra vassoura tão boa quanto essa? Perguntou um cristão surpreso. A Eden fez parceria com um homem que queria fazer a melhor vassoura do mundo, então ele se juntou a ele e ambos fizeram suas próprias vassouras. Elas serão vendidas como uma nova marca para esmagar completamente qualquer outra por aí. A fabricação já deve estar em andamento e as vendas começarão no próximo verão. Explicou James com uma sensação de felicidade ao ver um resultado tão bem sucedido. Sim, e este é o primeiro Black Bolt. Ele tem um número de identificação 0, porque os outros serão todos feitos por outros e este será o único feito por seus criadores. Acrescentei orgulhosamente. Primeiro meu colar e agora aquela vassoura. Você está tentando fazer todo mundo se apaixonar por você? Vitória acrescentou sarcasticamente com um sorriso provocador. Eu te amo, mas apenas como um irmão. Estou me guardando para alguém especial, então sinto muito, mas não posso aceitar seus sentimentos. Mas vou ficar com a vassoura, ela não fez nada de errado. Foi a resposta de Christian enquanto ele fazia o melhor que podia para parecer apologético enquanto falava. Por que seu pequeno bastardo? Você está planejando partir meu coração? Eu respondi brincando, arrancando uma risada dele. Mas enquanto ele ria, aproximei-me de Thor e sussurrei em seu ouvido. Eu vou te mostrar quem eu amo na próxima vez que estivermos sozinhos. Fazendo-a ficar com um tom impressionante de vermelho enquanto ela se remexia no local, me deixando rir bastante da reação dela e um beliscão dela logo depois. De repente, Christian falou sério. Eu sei que brinco muito, mas sério, obrigado, pessoal. Vou fazer o meu melhor para responder ao apoio que vocês me mostraram com isso. Vou voar em círculos em volta desses idiotas e fazer todo mundo babar na vassoura que vocês fizeram para mim. Ele disse com uma cara muito determinada. Sabemos que você é cristão, mas você é nosso amigo, não precisa se estressar. Só queríamos que você pudesse se divertir o máximo que pudesse lá em cima. Respondeu nosso santo James. Sabemos que você fará nossos esforços orgulhosos, companheiro, então voe. É tudo o que queremos.
Que você voe com nossa vassoura apoiando você. Acrescentei com meu próprio sorriso gentil. Vocês conseguem fazer as pessoas chorarem com seu nível de irmandade, é realmente tocante. Disse Vitória com certa provocação, mas dava para perceber que ela estava se sentindo emocionada. Então finalmente pudemos dar nosso trabalho ao nosso amigo. Estávamos todos muito animados para vê-lo em ação durante o primeiro jogo que ele jogaria nele. Minha segunda tarefa antes que as coisas dessem errado este ano foi conversar com Dumbledore, algo que ele me concedeu. No último fim de semana de setembro, fui caminhando até o escritório dele. Sorvete de limão. Digo para a gárgula que protege as escadas e subo. Quando cheguei à porta, ouvi o velho me chamar para entrar. Aedan, por favor, entre. Ele disse com seu tom jovial. Então entro e me junto ao diretor enquanto ele lia alguns documentos em sua mesa. É bem raro um aluno solicitar uma reunião comigo, e ainda mais estranho você fazer isso quando nada urgente está acontecendo. Então, com o que você precisa de ajuda, Aedan? Ou o que está errado? Ele perguntou com sua curiosidade habitual. Isso tem a ver com um problema sério que notei em mim mesmo, diretor. Respondi gravemente. Quão sério? Ele perguntou, perdendo o tom jovial. Acredito que tem a ver com o que vivenciei quando criança. Respondi diretamente. O que aconteceu, Aedan, me diga. Ele gesticulou para que eu continuasse a fim de entender. Tenho experimentado crises de agressão e sentimentos voláteis que vão contra minha filosofia e ideais habituais. Eles vêm quando me sinto desafiado em um nível pessoal ou sinto alguns níveis de raiva, nublando meu julgamento e me levando a agir de forma predatória. Eu ataco em pontos fracos ou medos na mentalidade de uma pessoa e quase os destruo. Felizmente nada físico realmente aconteceu, exceto por aquele incidente com Arthur e Lucius, mas foi leve, influenciando apenas minha escolha sobre como eu lidaria com isso, e nada depois disso. Tentei explicar em detalhes o que deduzi durante o último mês de autorreflexão. Isso é sério para alguém com sua destreza física e mágica. Se você se perder nesse sentimento, pode ser perigoso. Então por que veio até mim? Você é indubitavelmente brilhante e deve ter ideias sobre o assunto. Adivinhou com precisão o diretor. Acredito que isso esteja acontecendo por causa da minha passagem pela puberdade, com minhas mudanças físicas e hormonais causando uma reação ou ativando as partes bestiais integradas ao meu corpo. Então preciso saber os 2 rituais pelos quais me fizeram passar. Preciso dos documentos sobre isso para entender exatamente o que fizeram comigo e estabilizar. Essa é a melhor maneira que consegui inventar para consertar isso o mais rápido possível. Respondo com total honestidade. Isso é magia negra, Aedan, muito negra mesmo. Não quero que você passe por esse caminho. Ele disse com clara preocupação com a ideia. Eu também nunca quis voltar para nada que tenha a ver com aquele lugar, senhor. Mas há algo errado acontecendo em mim e as respostas estão no meu passado. O que eles fizeram comigo foi grosseiro e minha sobrevivência foi um acaso, e eu sobreviver ao segundo foi um verdadeiro milagre. Mas preciso saber o que eles fizeram de errado para entender como posso me consertar. Então, estou perguntando a você, diretor. Você vai me ajudar a me consertar? Eu finalmente pergunto ao homem com esperança nos meus olhos. Demorou um pouco, pois o diretor estava pensando profundamente sobre meu pedido. Eu estava pedindo a ele para me ajudar a estudar um caminho muito obscuro da magia, rituais de sangue. Um caminho para grande poder e custos ainda maiores. Mas ele finalmente me deu sua resposta. Eu vou a Aedan. Como você me disse antes, eu me acorrento ao passado e temo que ele se repita. Prove para mim que você pode quebrar esse meu medo, Aedan. Você é quem já me mostrou meus erros. Prove para mim que este não será um deles. Ele respondeu sinceramente. Obrigado, diretor. Juro a você que não vou cair no que vou encontrar nem em mim mesmo. Juro a você. Respondi com determinação inabalável. Esperarei para ver você triunfar. Foi sua resposta enquanto ele assentia encorajadoramente. Capítulo 72. Dumbledore conseguiu rapidamente me dar os dados dos experimentos daquele velho demônio. Imagino que as pessoas tenham dificuldade em parar o homem quando ele realmente quer fazer alguma coisa. Talvez todos esses títulos ridículos tenham alguma utilidade, afinal. Pensei enquanto segurava os documentos. Tudo bem, tenho uma promessa a cumprir com ele e comigo mesmo, vamos começar. Mas enquanto eu estudava os diários, meu estômago revirou. O homem estava completamente louco. Delírio sobre ajudar o Lorde das Trevas, fortalecer o Lorde, melhorar seus seguidores, sacrificar qualquer quantidade de sujeira para pavimentar seu caminho. O homem era louco. Eu achava que apenas Bellatrix e Crouch Jr. tinham esse nível de devoção ao homem, mas parecia que eu estava errado. Esta era a verdadeira adoração e cada página continha seus pensamentos. O Lorde das Trevas viu meu trabalho. Ele acredita, assim como eu, que eles são o verdadeiro futuro da magia. O ritual dos meus senhores foi outro sucesso. Ele ganhou ainda mais força através do sacrifício de gigantes. Outro excelente passo à frente para fazer o Mago Supremo. Hahaha. O senhor finalmente chegou ao nível daquele velho idiota do Dumbledore. Ele levou quase 3 décadas a menos que os bastardos senis. A força do senhor é incomparável. Ele causa medo em todos agora. Aqueles imundos no ministério, rejeitando meu trabalho e brilhantismo. Meu senhor mostrou a eles o que o verdadeiro poder requer. Ele é o único verdadeiro o suficiente para a magia para querer ir mais longe. Finalmente. Finalmente o senhor me reconheceu como um servo de confiança. Posso ficar ao seu lado. Ele me deu esse presente. Aquele que as pessoas rejeitaram e desprezaram por minhas ideias e objetivos. Eu me tornei a mão do mago mais poderoso da história. O Senhor me concedeu uma oportunidade, me deu a chance de fazer seu grande trabalho. Ele quer se tornar mais. Ele não quer ser comparado a pessoas como Dumbledore. Ele quer deixá-lo na poeira. Ele confia em mim. Ele conhece minha devoção.
Ele confia em minhas habilidades. Agora tenho a honra de criar o próximo ritual do meu Senhor. Não vou decepcioná-lo. Vou fazê-lo um Deus entre os homens. O Senhor garantiu minha segurança, um Senhor verdadeiramente justo. Ele ordenou que os outros trouxessem cobaias e materiais para mim na mansão Lestrange. Começarei minha verdadeira pesquisa em breve. A pesquisa que falhei em completar porque aqueles velhos tolos do ministério continuaram me encontrando. Todos aqueles anos fugindo e me escondendo. Darei ao meu Senhor a força para matar todos eles. Faça-os se ajoelharem na minha frente, implorando ou mortos. Tanto progresso. Finalmente um bom uso da sujeira dos sangues ruins, sendo útil para seus superiores. Pela primeira vez, eles estão ajudando a magia a dar passos em direção ao seu objetivo final. Finalmente decifrei que tipo de ritual o corpo dos meus senhores aceitaria. Empoderamento da besta. Dizem que o gato vampus ser uma das criaturas mágicas mais perigosas do mundo. Ela tornará meu senhor intocável. O maior legilimens que já existiu, dados os dons da criatura. Ele fará qualquer um que desejar se curvar de medo diante de seu próprio olhar. Lixo inútil de sangue ruim. Nenhum deles consegue lidar com meu gênio. Qual a utilidade de trazer tantos inferiores quando o senhor está tão acima deles? Preciso de melhor qualidade. O senhor concedeu meu pedido. Uma criança, de descendência nobre, parecia já ter sido magicamente dotada. Um pequeno gênio no futuro, ele deveria ter sido. Se ao menos seu pai estúpido e sua mãe sangue ruim não tivessem lutado contra o grande senhor, ele poderia ter se tornado um servo tão fiel depois que a cadela foi abatida como o animal que ela é. Fiz tudo o que pude. Se o garoto não viver, precisarei de voluntários adultos. As crianças não são dignas do meu gênio. Funcionou. O garoto sobreviveu. Ele absorveu tudo que o gato vampus ofereceu. Sua força, defesas, espírito inflexível, olhos e poder. Seu poder explodiu, mas ele não. Preciso estudá-lo. Treiná-lo para ser leal ao Senhor. Uma arma de sua vontade. É isso que ele se tornará. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque os olhos não funcionaram. Ele deveria ser perfeito. Mas ele é cego. Meu trabalho perfeito está arruinado. Preciso saber o porquê. O garoto é resiliente, mas é divertido quebrá-lo. Ter uma linhagem dessas à minha mercê é inebriante. Lembro-me daquela cadela Amélia me caçando antes de eu conhecer o Senhor. Oh, como eu adoro poder brincar com os parentes dela. Seus gritos são maravilhosos de ouvir. Às vezes eu o trago à tona, só para aliviar um pouco o estresse. Nenhum outro sujeito de teste sequer sobreviveu ao ritual depois do garoto. Todos eles implodem pela energia mágica. Pedi ao Senhor para me encontrar mais crianças mágicas talentosas, e ele está disposto a me dar alguns meios-sangues. A sobrevivência do garoto provou que o ritual vale a pena. Força muito além de sua idade. Resistência a ataques físicos e mágicos. É quase como cortar couro duro em vez de pele, mas me permite realmente cortar o garoto sem temer sua morte. Recuperação aprimorada. Atualização explosiva em poder mágico. Se ao menos ele pudesse ver, ele seria perfeito. Não, 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 não. O Lorde das Trevas não pode ser derrotado por uma criança. Isso não é possível. Eu sei que ele vive, esperando que seus servos leais o encontrem. Eu o trarei de volta. Eu farei um ritual para torná-lo o imortal que ele é. Unicórnios são apenas uma medida paliativa, não um verdadeiro renascimento. Parece que preciso usar a única espécie imortal conhecida. Preciso de uma fênix. Difícil, mas com meu sucesso o Senhor supostamente nunca mais cairá. Ele sempre será. Nós encontramos um ovo. Mas agora aqueles cães do ministério estão na nossa cola. Eu não devo falhar. Eles não podem me impedir de trazer o Senhor de volta. Eu encontrei a maneira de forçar o ovo a fazer uma pessoa passar por um renascimento. Elas renascerão completamente purificadas. Tão perfeitas quanto possível. Hora de começar o teste. Todos fracassos. Nenhum lixo sequer tinha cinzas. O único que sobrou é o garoto. Ele é mais forte. Ele é resiliente. Ele sobreviverá novamente. Eu posso sentir isso. Essa foi a última entrada de seu diário pessoal. Acho que ele não teve tempo de escrever nada antes de ser derrubado pelos aurores. O filho da puta merecia muito pior do que Azkaban. Mas a falha que está me afetando atualmente é que ele queria infundir o espírito do gato vampus. Mas ele também queria me dobrar à vontade de seu senhor. Foi uma decisão tola, mas em sua mente distorcida, imagino que ele queria criar um soldado devotado. Alguém que é infinitamente leal uma vez arrombado. Mas agora está me fazendo lutar contra aqueles que tentam me desafiar em um nível instintivo. Isso significa que quando experimentei seu chamado renascimento, tudo que não havia se encaixado no lugar desde o primeiro ritual poderia então se encaixar perfeitamente como pretendido. Então recebi meus olhos e o espírito da besta. Felizmente para mim, porém, o demônio não esperava que a fênix chocasse através do ritual também e unisse nossas vidas. Pelo que entendi, ela compartilhou sua essência comigo naquele momento e suprimiu as tendências violentas e animalescas em favor do comportamento sereno que as fênix possuem, enquanto mantinha os aspectos focados e determinados do meu lado predador. Tive algumas ideias sobre o assunto e decidi me aprofundar nelas rapidamente. Encomendei livro após livro sobre tudo o que eu podia encontrar sobre fênixes e gatos vampus. Eu os conhecia de cabo a rabo. Também perguntei ao diretor sobre sua própria experiência extensa com falques como ponto de referência e levei muito tempo observando o sol. Isso me fez sentir melhor quando ela estava por perto, mais calmo. Talvez eu precise carregá-la mais até que eu consiga controlar as coisas, pensei comigo mesmo ao tentar superar esse dilema. Mas meu tempo foi bem gasto. Não acontece com frequência mais que eu me concentro unicamente em um projeto. Até deixei de lado meus projetos de maestria porque nada é mais importante do que isso agora.
Dumbledore estava até disposto a dar um passo além e me fornecer livros sobre rituais que tinham sido tirados da biblioteca e alguns que ele obteve para mim. Fiquei muito grato ao homem por sua ajuda, porque meu progresso foi explosivo sem os atrasos. Eu estava calculando teorias e possibilidades com fervor. Eu estava tentando me equilibrar novamente porque a puberdade me desestabilizou, principalmente por causa da natureza mais agressiva encontrada nos homens, pois ressoava com os instintos predatórios escondidos profundamente em mim, deixando que afetassem minhas decisões subconscientes. Não estou de forma alguma desculpando meu comportamento. Mesmo que tenha sido influenciado, ainda foram minhas ações. As únicas vezes em que realmente não me arrependi de minhas escolhas foi quando falei com Dumbledore e os Dursley sobre o tratamento que deram a Harry. Mas senti que fui muito duro com Ronald e o monitor da Sonserina do 7º ano cujo nome era Troy Axley, de uma família sagrada de 28. Na verdade, decidi me desculpar com o cara, mesmo que isso me faça parecer fraco na frente dele e acabe me desafiando. Então, depois de uma reunião de monitores, decidi falar com ele. Troy, eu gostaria de falar com você sobre o que aconteceu no treino mês passado. Falei com ele calmamente. O que tem isso? Ele perguntou com bravata, mas eu podia ver sinais claros de que ele estava nervoso. Corpo se contraindo, atividade ocular aumentada, respiração mais rápida, formação de suor e voz mais aguda. Quero me desculpar pelo meu comportamento e palavras extremas. Você estava justificadamente chateado com alguém mais jovem e aparentemente mais fraco ou menos experiente do que você estar no comando e eu irracionalmente ataquei você, contra meu melhor julgamento. Então, sinto muito. Eu disse sinceramente ao adolescente. Ele não parecia esperar isso de mim, não depois da minha demonstração de poder e autoridade. Foi simplesmente porque, como eu disse antes, a Sonserina tem uma política de mais forte faz o certo há algum tempo. Para muitos na casa, o que eu fiz deveria ser esperado de um líder, mostrar poder puro para oprimir a oposição. Olha, Edan, não tenho certeza se eu realmente deveria ficar bravo com você por causa disso. Ele começou sem jeito. Porque mesmo que as palavras fossem chocantes e enfurecedoras na época, elas estavam certas. Eu nunca pensei sobre o que eu queria ser de verdade. Eu nunca pensei no que meu velho me ensinou ou o que eu queria fazer com a minha vida. Eu posso ser um idiota, mas não sou estúpido como muitos da minha casa. Se eu fosse, eu não seria um monitor. Ele disse com um sorriso irônico para si mesmo. Mas eu ainda fui longe demais. Então, se você quiser me desafiar para a posição, tenho certeza de que podemos criar uma competição justa para provar minhas qualificações. Eu me ofereci para compensar meu comportamento. Você me deu muito o que pensar. É meu último ano aqui e eu quero descobrir algumas coisas. Mas você está indo bem. Você tem policiado as coisas e realmente tem reduzido alguns dos comportamentos extremos de todas as casas. Eu sei que você não faz favoritismo, então vou acreditar em você por enquanto. Mas obrigado por se apresentar assim. Ele respondeu com um suspiro na voz. Obrigado por isso, Troy. Espero poder construir sobre isso e não piorar tudo. Espero que possamos ter um ano produtivo juntos então. Eu disse enquanto estendia minha mão na frente dele. O mesmo para você, Bones. Espero que tudo corra bem. Ele respondeu enquanto o agarrava e apertava minha mão. Capítulo 73. Enquanto eu mergulhava profundamente na magia ritual e no meu passado, a história continuou acontecendo. Descobri que ter Gilderoy Lockhart como professor transformou Dada em mais uma aula de teatro. O homem não era estúpido o suficiente para tentar parecer que pechis eram algo difícil de lidar na frente dos alunos da aula. Ele era um palhaço narcisista, mas sabia quando dar um show. Então ele tentou ensinar como lidar com várias situações reencenando algumas de suas supostas aventuras. Isso fez Christian e eu estremecermos com o quão imprecisas muitas das porcarias que saíam de sua boca pareciam ser. Ele não conseguia distinguir um Yeti de um Sasquatch. Ele achava que você poderia falar com um fantoche de cadáver reanimado. E eu acho que ele disse que ficou com uma Banshee e você não tem ideia de quão feias e perigosas essas coisas são. Foi honestamente chocante o quanto de desinformação ele estava enfiando nas pessoas que queriam realmente ter sucesso na aula. Então o que eu fiz foi abrir o Exchange uma noite adicional a cada semana, para fazer uma revisão focada do que nos foi ensinado. Eu formulei isso com bastante cuidado para fazer o boneco Quem Vivo pensar que era basicamente um momento para apreciar seus livros e histórias, quando eu, em vez disso, estarei ensinando a defesa real das artes das trevas. Minha aula de revisão estava realmente recebendo muita atenção. Meu domínio no assunto era claro, com bastante compreensão do material e experiência em ensino que obtive por meio de tutoria durante meu intercâmbio. Eu estava compensando alguns anos de ensino de má qualidade no assunto e aumentando sua importância aos olhos de muitos que perderam a esperança nele. Uma assistência inesperada veio de Tlermorte, dando-me uma visão de mestre sobre as próprias artes das trevas, aprofundando minhas aulas. Um mês depois de ter começado, até mesmo os alunos da Sonserina começaram a vir com Troy como líder dos grupos. Foi bom ver todas as casas representadas. Eu até agradeci ao cara por ter vindo. Durante a aula real com o Homem de Plástico, no entanto, continuei recebendo alguns olhares ocultos do homem. Eu realmente não sabia o porquê. Isso foi até que eu cansei e simplesmente entrei em sua mente para descobrir. Nunca mais quero estar na mente daquele homem. Eu não sabia que quando alguém alcança um nível tão alto de narcisismo, isso poderia ser considerado uma defesa mental. Era horrível na cabeça daquele homem. Tudo era sobre ele e qualquer coisa que acontecesse tinha que envolvê-lo parecer melhor na frente de todos. Ele vive em sua própria ilusão sobre suas habilidades reais e acredita ser um bruxo muito competente. É somente quando essa mentalidade é desafiada que ele se lembra de suas habilidades reais.
Isso deve explicar porque ele se encolheu diante dos peixes ou ficou estranho quando fez o osso de Harry desaparecer, ou quando tentou fugir quando seu blefe foi descoberto. Quando me livrei do desgosto que sentia por estar na mente do homem, descobri que a razão pela qual ele estava me encarando era por causa da minha aparência. O homem se sentia ameaçado pela minha aparência física e juventude. Ele tinha ciúmes do meu cabelo, inveja do meu corpo. Bravo porque menos garotas do meu ano estavam olhando para ele por minha causa e a única razão pela qual ele não estava me assediando por ciúmes mesquinhos era que ele realmente acreditava que minha avaliação era toda sobre ele. Foi simplesmente impressionante ver o quão longe o homem estava. Mas contanto que ele não me irrite muito, não vou mandar minha pilha de evidências contra ele para o Herald. Além disso, as atividades habituais de Hogwarts estavam começando. James, tendo assumido a presidência do clube de feitiços, estava fazendo o melhor que podia para trazer novos desafios ao clube ao introduzir o encantamento. Ele queria fazer os alunos olharem além do currículo de Hogwarts e este era o seu favorito. Também criamos alguns quebra-cabeças interessantes para testar suas habilidades e mentes, permitindo que eles experimentassem um uso mais flexível de seus feitiços. Vitória estava constantemente sendo incomodada para se juntar ao clube de poções devido às suas notas mais do que fantásticas na matéria. Ela é a única outra aluna no castelo a tirar um mais na matéria, além de mim, mas ela sempre os rejeitava. Chegou a um ponto em que eu queria perguntar a ela por que ela fez isso. Ela poderia estar me fazendo amizade e juntando suas ideias para melhorar, mas ela escolheu não fazer isso. Do jeito que ela está os rejeitando, não é nada baseado em seu orgulho, mas algo é mais importante para ela. Então decidi chamá-la de lado um dia depois que o exchange acabou. Eu disse aos rapazes para irem na frente. O que há de errado, Aedan? Não é do seu feitio querer apenas falar comigo. Então, abertamente de qualquer forma. Ela perguntou com uma sobrancelha levantada. Só estou preocupada com você, Tori. Você parece estar se isolando e não interagindo com ninguém fora do nosso grupo ou quando está fazendo suas tarefas de monitora. Respondi a ela com ternura na voz. Eu simplesmente não tenho tempo para ser legal com os outros. Meu projeto é muito importante para mim. Ela respondeu com um olhar duro no rosto. Então você pode pelo menos me deixar te ajudar? Mesmo que seja só te enviando materiais ou livros, eu acho que poderia te ajudar. Eu não quero te ver lutando tanto sozinha. Eu digo gentilmente, fazendo com que sua expressão se suavize bastante. Tem algo a ver com minha mãe Aedan. Eu só quero que ela seja normal de novo. Ela então disse com uma expressão muito triste. Então é por isso que você se joga em poções, transfiguração e encantamentos. Você quer ser uma curandeira qualificada. Exclamei quando finalmente entendi qual era o objetivo dela. Meu pai nunca me deixaria estudar a arte. Um sangue puro não serve aos outros, ele diz. Mas eu não posso desistir de seu Aedan. Ela é a única razão pela qual eu não fugi. Eu não quero que eu vá embora de alguma forma fazendo meu pai descontar nela. Ela disse parecendo muito sozinha no momento, com um sorriso de partir o coração e autodepreciativo no rosto. Não consegui me conter e abracei a menina trabalhadora. Então eu te ajudo. É isso que você quer fazer, então nada vai te impedir. Eu declaro enquanto acaricio seu cabelo liso. Deixei-a ir e olhei diretamente para ela. Vou falar com Madame Pomfrey. Como já aprendi tudo o que pude lá, tenho certeza de que ela ficaria feliz em ter outro aluno talentoso interessado na arte. Então informo-a do meu pequeno plano. O quê? Ela não vai simplesmente me ensinar como fazer as coisas. Por que ela faria isso? Ela tentou negar através de sua própria lógica. Eu conheço Poptori e ela ficará muito feliz com você. Além disso, você já tem um temperamento de curandeira. Você pode ser rigorosa e autoritária, mas também gentil e solidária. E você é a melhor bruxa de Hogwarts. Eu orgulhosamente afirmo, deixando-a nervosa com meu elogio direto. Então, sem deixar que ela tentasse me convencer do contrário, fui falar com Madame Pomfrey. Demorou um pouco para convencê-la, mas ela concordou que eu poderia mais do que igualá-la como curandeira e que Tori seria muito adequada para o papel. Ela finalmente concordou em levá-la sob sua proteção se ela passasse nos testes que ela aplicaria. Se ela passar, ótimo, mas se não, ela terá que esperar até depois de Hogwarts para aprender direito. Claro que minha garota tirou nota máxima naquele teste. Suas notas não eram apenas para exibição. E ela me ter ensinando muito a ela pode ter ajudado um pouco. Ela ficou tão feliz que me deu um abraço e um beijo na bochecha. Então eu digo que qualquer esforço valeu a pena. Christian também estava começando sua prática de quadribol. Aparentemente, ele não contou a ninguém que tipo de vassoura estava usando ou de onde atirou, enquanto mantinha um desempenho melhorado. Mas nada perto do que ele poderia fazer com a coisa. Ele queria que fosse uma grande surpresa quando ele realmente começasse a voar com ela. Mas foi durante esse tempo que me lembrei que os times da Grifinória e da Sonserina teriam suas discussões. Draco tendo se juntado ao time da maneira mais estúpida por dinheiro, mesmo quando ele poderia ter feito isso por meio de habilidades. Se ele fosse realmente um apanhador competente o suficiente. Então decidi patrulhar a área acidentalmente. Eu vi os dois grupos se enfrentando, então me aproximei. Até que finalmente ouvi Draco dizer sua fala icônica. Ninguém pediu sua opinião, seu sangue ruim e imundo. Ele cuspiu. Isso imediatamente causou uma briga devido a ele usar a palavra. Os gêmeos se lançaram contra o garoto em fúria, fazendo com que o Trollface e seu time os interceptassem. Mas então Ron fez a coisa estúpida de tentar amaldiçoar alguém com uma varinha quebrada. Você vai pagar por isso, Malfoy. Ele grita enquanto aponta sua varinha para o garoto. Mas com um estrondo alto e um flash verde, Ron voou para trás assim que cheguei perto o suficiente. O que está acontecendo aqui? Gritei, chamando a atenção de todos. Não vendo ninguém se aproximando, decido falar. Draco, você não tem ideia do peso e das implicações por trás dessa palavra. Você repeti-la simplesmente por causa do seu pai é ir longe demais.
Você terá 2 dias de detenção com o Sr. Filch por isso. Gêmeos Weasley. Embora o que ele disse tenha sido repreensível, não desculpa brigar no terreno da escola. 30 pontos da Grifinória. 10 da Sonserina por apoiar um ato flagrante de supremacia de sangue. Declaro em voz alta. Você não pode fazer isso, gritaram alguns Sonserinos, enquanto os Grifinórios também não quiseram. Eu sou o Head Boy. Tenho todo o direito. Ambos os lados têm falhas e ambos terão a punição adequada. O principal infrator receberá a punição que merece e eu não terei favoritismo com os demais. Declaro mais uma vez. Draco. Se você não aparecer para sua detenção designada, então serei forçado a penalizá-lo ainda mais e trazer à tona sua remoção do time de quadribol se isso acontecer uma terceira vez depois disso. Está claro? Eu então digo estritamente ao garoto. Sim, ele sussurra entre dentes. Bom, sábado e domingo à noite com o Sr. Filch. Agora Harry e Hermione levem Ronald para a enfermaria imediatamente, eu vou consertá-lo em um momento. Eu ordeno aos 2 segundos anos congelados enquanto seu amigo vomita lesmas por todo lugar e Colin creve e tira fotos. Sonserina realmente recebeu permissão para usar o campo hoje, no entanto. Portanto, a Grifinória foi remarcada para ter em 2 dias e nenhuma mudança será permitida novamente. Este foi o acordo entre os professores McGonagall e Snape. Informo as equipes enquanto me despeço e vou para a enfermaria. Chego rapidamente à enfermaria e dou um balde ao Ronald para que ele não continue a deitar balas por todo lado. Tudo bem, mire aqui um pouco. Só preciso colocar um pouco de melaço de mel em você e você vai ficar bem. Eu digo rapidamente para o garoto enquanto estou navegando pelas lojas de remédios rápidos. Parece que não temos nenhum que não esteja vencido no momento, digo a mim mesmo. Harry, você pode levar o bilhete que eu vou entregar a você e aos galeões para Artemis e mandá-la para o Neydukes para uma compra rápida de Melacre Food para mim? É em Hogsmeade, então deve ser rápido. Eu perguntei ao garoto, já que a loja é uma fabricante dessas coisas. Claro, a Edan. Ela está no Corujal, certo? Ele perguntou enquanto pegava os dois. Com meu aceno, ele saiu. Ele parece muito mais saudável do que no ano passado. Isso é bom. Pensei enquanto via sua corrida energética. Por que food? Como isso vai ajudar? Perguntou Hermione, sua curiosidade levando a melhor. Bem, isso é bem simples. É a maneira mais rápida, fácil e agradável de curar o pobre Ronald aqui da maldição do vômito de lesma que ele infelizmente lançou sobre si mesmo. Eu respondi a ela. Quais são as outras maneiras? Ela perguntou, querendo saber mais. A maioria delas envolve preparar algumas poções de sabor bem desagradável, que levariam pelo menos 1 hora para fazer. Outra seria alimentá-lo com a raiz de uma planta que come lesmas, e essas tendem a reagir um pouco. Talvez um pouco de sangue de Murtlap também pudesse fazê-lo parar, já que eles também gostam de uma boa lesma. Eu respondi, cobrindo minhas bases, com um Ronald ainda mais pálido à menção das soluções. Então conversamos sobre o porquê disso ter acontecido e como consertar, até que ela levantou uma questão importante. Então, por que todo mundo ficou tão chateado? Eu entendo que Draco provavelmente disse algo horrível, mas não sei o que significa. Ela perguntou cautelosamente. Harry deve voltar em um momento, então eu explico para vocês dois quando ele chegar aqui, ok? Isso envolve ele um pouco. Eu digo enquanto estou lançando alguns feitiços em Ronald para ajudar a passagem das lesmas a diminuir. E eu sei que você não gosta de mim, Ronald, mas é melhor que os dois ouçam. Você já sabe, é claro, mas tome cuidado com a forma como reage da próxima vez. Só se deve recorrer às varinhas se não houver outra opção. Eu digo ao garoto calmamente enquanto seu olhar infeliz desaparece um pouco. Então chegou um Harry ofegante. Eu enviei. Deve chegar aqui em breve. Ele disse enquanto recuperava o fôlego. Muito obrigado, Harry. Agora, por favor, junte-se a nós porque Hermione fez uma pergunta importante, e eu gostaria que vocês dois ouvissem a resposta. Eu digo ao garoto enquanto gesticulo para que ele se sente. Antes de começar, vocês já leram ou até que ponto leram o guia para nascidos trouxas oferecido em Gringotts e no centro da Firme? Perguntei aos dois. Oh, foi uma leitura fascinante. Embora tenha sido um pouco desanimador ler alguns desses fatos, foi muito educativo. Respondeu uma Hermione muito satisfeita. Eu não cheguei tão longe nisso. Principalmente até como o ministério funciona. Respondeu um Harry um pouco envergonhado, já que eu dei o livro a ele. Tudo bem então. Vou começar com o que Draco chamou de Hermione. O termo sangue ruim é uma das coisas mais horríveis que alguém pode chamar de outra pessoa na visão dos bruxos. É usado para dizer que bruxos e bruxas nascidos trouxas têm sangue imundo e estão corrompendo o mundo bruxo ao serem permitidos em nosso mundo. Eu explico claramente para os dois. Obtendo um suspiro de Hermione quando ela percebeu o quão maldoso isso é e Harry cerrou os punhos porque ele não sabia e teria tentado bater em Draco se soubesse. O termo foi popularizado durante a guerra, quando sentimentos de supremacia puro sangue irromperam de algumas famílias bruxas estabelecidas, tornando-se linguagem comum entre comensais da morte e seu senhor. Nem todas as famílias antigas seguiram o exemplo, é claro. A família Weasley é o maior exemplo, mas essas mesmas famílias os chamam de traidores do sangue em resposta. Meus pais e os de Harry, ambos senhores de casas respeitáveis, se casaram com bruxas nascidas trouxas e lutaram contra elas até o fim. Eu os informo gentilmente. Meu pai era de uma casa nobre? Perguntou Harry surpreso. Bem, sim. A Casa Potter tem sido uma casa respeitada no mundo bruxo por um longo tempo. A única razão pela qual eles não foram considerados parte dos Sagrados 28, como eles os chamam, é porque sua família sempre viu a supremacia do sangue inteiro como a porcaria que é. Não vou passar por todas as minhas evidências sobre o assunto, mas é uma coisa boa para você saber. E você é o único descendente vivo conhecido da família, provavelmente o herdeiro legítimo também. Expliquei para os muito atordoados Harry e Hermione. Quando Artemis chegou por uma janela que eu havia deixado aberta, agradeci com um presente e peguei o pacote. Então pego um pedaço de chocolate e me viro para Ronald.
Tudo bem, essa não será uma sensação agradável porque terei que forçá-la através das lesmas que continuam aparecendo, mas depois de alguns segundos você estará bem. Eu digo para a ruiva. Então eu forço o doce na boca dele e uso minha varinha para passar pela garganta dele enquanto ele engasga muito e finalmente chega ao estômago. E depois de alguns momentos ele finalmente consegue parar de arrotar lesmas. Graças ao chapéu de Merlin, acabou logo, exclamou um Weasley aliviado, deixando duas crianças animadas. Não sabia que eu era um chapéu, mas de nada, Ronald. Digo rindo para mim mesma, interrompendo a excitação que o trio estava sentindo. Ah, obrigada por cuidar dele. Hermione disse rapidamente. Sim, obrigado, Aedan. Harry acrescentou. Obrigado, disse Ronald relutantemente. Antes de ir, tenho duas coisas a dizer. Começo a chamar a atenção deles. Primeiro, você estará livre para ir logo depois que eu fizer uma verificação rápida em você e que você deve limitar seu uso de magia até conseguir uma nova varinha. Segundo, gostaria de me desculpar pelo ano passado. Sinto que fui muito duro com você, Ronald, e se quiser, podemos conversar na próxima vez que você vier ao Exchange. Não precisa de uma resposta, apenas pense nisso. Digo, então faça uma verificação sob os olhares questionadores de Hermione e Harry, antes de concordar e seguir meu caminho. Capítulo 74. Com os primeiros meses do ano letivo chegando e indo como sempre, o Halloween chegou mais uma vez. Não sei por que JKR decidiu fazer algo ridículo acontecer 2 vezes seguidas naquele dia, mas é um pouco forçado, não? Histórias de terror de bruxos acontecendo no Halloween. Bem. Então a festa anual sobrecarregada de abóboras começou mais uma vez. Parecia que o armário que eu tinha colocado no lugar do que sumiu que eu peguei era uma substituição adequada, já que o trio dourado não estava aqui e nem os fantasmas. O que significa que a festa do Dia da Morte estava acontecendo com eles vivenciando suas maravilhas. Quando a festa terminou e todos retornaram aos seus dormitórios para passar a noite, decidi ir mais rápido para o corredor do segundo andar. Ao pisar no chão salpicado, devido à inundação que o basilisco causou quando saiu pela primeira vez, finalmente chego ao trio. O que vocês três estão fazendo aqui? Pergunto, sem deixar que eles saibam que eu já sabia. Aedan. Ele exclamou 2/3, com todos os 3 congelados no lugar. Então olhei para a parede que eles estavam olhando. A câmara secreta foi aberta. Inimigos do herdeiro, cuidado. Estava escrito no que parecia ser sangue e a senhora Norris pendurada no suporte da tocha, petrificada. Então começa de novo, pequeno Voldemort. Mas você realmente não consegue pensar em nada original? Você já fez essa porcaria da última vez. Penso comigo mesmo com um suspiro mental. Pela cara de horror, acho que não foram vocês 3, certo? Pergunto e recebo acenos de cabeça furiosos em troca. Mas quando eu estava prestes a falar, os alunos invadiram o corredor enquanto voltavam do banquete, fazendo com que o rosto do trio empalidecesse. E então, quando ele chegou, Draco teve que agir como um idiota novamente. Inimigos do herdeiro, cuidado. Vocês serão os próximos, sangues ruins. Ele disse com um sorriso orgulhoso no rosto. Draco Malfoy. É a segunda vez que te pego usando essa palavra. 3 dias com o Sr. Filch. Eu declarei, fazendo seu sorriso desaparecer em um instante. Então todos nós ouvimos uma voz que reconhecemos. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Filch disse enquanto caminhava pela multidão. Quando ele finalmente viu seu gato, ele perdeu o controle. Meu gato! Meu gato! O que aconteceu com a Sra. Norris? Ele gritou para seu perdido. Então ele avistou Harry. Foi você. Você assassinou meu gato. Você a matou. Eu vou te matar. Eu vou matar, ele gritou quando eu fiquei na frente de Harry, fazendo-o parar bem a tempo de Dumbledore chegar. Argus. Ele disse com autoridade. Venha comigo, Argus. Você também, Sr. Bones, Sr. Potter, Sr. Weasley, Senhorita Granger. Ele disse enquanto olhava para nós. Então Lockhart tentou se inserir como de costume. Meu escritório é o mais próximo, diretor, sinta-se à vontade para usá-lo. Obrigado, Gilderoy. Dumbledore respondeu simplesmente. Então nós 4 com o diretor, Filch, Snape e McGonagall fomos para o escritório do narcisista. E sim, cheio de retratos e fotos em movimento dele. Todos eles se escondendo com medo de serem pegos fazendo suas rotinas de beleza. Sério, até as pinturas estão passando por elas. O diretor, junto com seus 2 professores de confiança, analisou o gato. Enquanto Filch chorava no canto e Lockhart não parava de falar sobre histórias idiotas que ele estava contando para tentar parecer melhor. Enquanto isso, as crianças pareciam extremamente nervosas em suas cadeiras. Vocês 3 não fizeram nada, então não se preocupem com isso. Tudo vai ficar bem, especialmente porque ela está apenas petrificada. Eu digo ao trio enquanto eles relaxam um pouco com minhas palavras. A Sra. Norris não está morta, disse Filch de repente ao ouvir minhas palavras. Mas ela está toda dura. Diretor, eu simplesmente digo. O Sr. Bones está certo, Argus. Ela ainda está viva. Embora eu não possa dizer como ela foi petrificada, ela ficará bem assim que receber a poção correta. Ele calmamente explicou ao homem. Então pergunte a ele. Ele gritou, apontando para Harry. Sr. Filch, petrificação completa como essa é obra de magia negra muito poderosa. Nem mesmo alguns professores seriam capazes de conjurar isso, muito menos Harry. Eu defendi calmamente. O Sr. Bones está certo, tentou assegurar Dumbledore, antes de ser interrompido. A conversa continuou como cânone mais uma vez com Filch revelando que ele era um aborto e Harry sem saber o que era isso. Até que Snape finalmente entrou e tentou tirar Harry do time de quadribol só por diversão.
Dumbledore rejeitou o homem. Então ele se virou para Filch para informá-lo que ela seria curada rapidamente devido à escola ter plantas de mandrágora. Lockhart tentando roubar um pouco de trovão novamente, mas atraindo a ira de Snape. O diretor então dispensou todos, menos eu. Os professores lhe deram um olhar questionador que ele ignorou, e o trio olhou para mim preocupado até que eu os tranquilizei com um sorriso. O que você acha, Aedan? Ele perguntou quando todos foram embora. A festa do dia da morte é fácil de saber. Além disso, o momento pode ser ruim, mas mesmo se eles quisessem ir à festa, eles não teriam ido pela comida. Eu respondo. É verdade, mas estou perguntando sobre a Câmara. Você sabe sobre Tom e seu tempo aqui. Você sabe o que estou perguntando. Eu respondi enquanto parecia sério. Sim, mas sem mais provas é difícil dizer qualquer coisa. Pode até ser um aluno completamente novo que foi inspirado pelo evento e ideologia. Ou uma brincadeira extremamente desagradável. Tudo que sei é que cautela será a chave. Respondo, escondendo meu conhecimento prévio. Mais evidências serão necessárias, sim. Vou pedir para você ficar de olho nas coisas entre os alunos. E, por favor, fique de olho em Harry e seus amigos. Eles tendem a encontrar problemas. Ele disse com uma pequena risada das desventuras que eles tendem a vivenciar. Farei isso, diretor. Respondo com um sorriso maroto. Antes de você ir embora, como vão seus assuntos particulares? Ele perguntou curioso e preocupado. Estou fazendo um bom progresso, diretor. Não posso agradecer o suficiente por me ajudar. Tenho algumas possibilidades até agora e lhe enviarei uma cópia do que eu inventar para você revisar. Respondo com gratidão na minha voz. Fico feliz que esses ossos velhos ainda possam ajudar os jovens. Ele respondeu com um sorriso caloroso. Se isso é tudo, diretor, vou voltar para minha casa. Acho que muitos alunos ficarão alarmados por causa desta noite. Eu digo com uma pequena reverência. Boa noite, Aedan. Boa sorte também. Ele disse em resposta. Na semana seguinte, a escola ficou agitada, com apenas a mensagem e o gato sendo o centro das atenções de todos. Tudo se espalha rápido quando um lugar está cheio de adolescentes fofoqueiros. O professor Beans decidiu contar às pessoas o que era a Câmara Secreta, fazendo uma nova onda de especulações acontecer. Então veio a primeira partida de quadribol do ano, Grifinória e Sonserina. Sempre eles. Rowling realmente não se importava muito com as outras duas casas, não é? Tudo que ela fez foi fazer um Diggory morrer no único ano em que ele foi notado, uma namorada meio asiática e a Corvinal favorita de todos, que tem o prazer de anunciar que tem vindo ao Exchange e evitado ser intimidado, principalmente por causa do meu interesse e do Christian nas diferentes atividades das meninas quando se trata de conhecimento. Ela e o Christian estavam realmente se dando bem. O resto das pessoas de outras casas eram praticamente um cenário único. Seja como for, voltando ao jogo, Dobby basicamente tentou esmagar muitos ossos de Harry novamente. Malfoy estava jogando como um idiota. Sonserina estava voando muito mais rápido devido às vassouras, mas Grifinória tinha habilidades. Finalmente Harry conseguiu roubar o pomo, vencendo o jogo e ainda ficando com o braço quebrado. Quando ele caiu no chão, corri para fazer meu trabalho antes que Lockhart pudesse tentar fazer sobre si mesmo novamente e foder com as crianças de braço e noite. Eu ainda vou mandá-lo passar a noite, mas pelo menos ele não vai sofrer com Céligro. Ei, Harry, tente ficar parado e eu vou consertar seu braço em um momento, ok? Eu digo a ele calmamente. Ajuda a tranquilizar os pacientes quando seu curador parece calmo e no controle, uma coisa boa de se estar quando você faz essas coisas. Então, com o aceno da minha varinha sobre o ferimento, o osso volta ao lugar e se conserta lindamente, com um grito de surpresa por causa do som de Harry. Lá vamos nós, garoto. Mas você vai ter que passar a noite na enfermaria. Eu consertei, mas isso é para garantir e Madame Pomfrey não ficará feliz se eu não fizer você ir depois de um ferimento desses. Eu ordeno com um sorriso, ao que ele concorda com um sorriso engraçado. Doeu, mas ele estava feliz no geral por terem vencido o jogo. Pena que não alcancei o garoto primeiro. Eu teria curado em um instante também. Você me lembra de um jovem eu, Aedan, meu garoto. Você pode até chegar perto das minhas habilidades um dia. Ouvi o idiota vestido de roxo dizer atrás de mim. Ajudo Harry a se levantar do chão e então me viro para o boneco Ken. Obrigado, professor, eu estava apenas fazendo o que Madame Pomfrey me treinou para fazer. Agora, se me der licença, ela vai querer dar uma olhada no garoto e checar meu trabalho. Bom dia, professor. Eu digo com o devido respeito e meu sorriso profissional. Assim, certamente, meu garoto. É preciso sempre ter certeza de que estão com saúde perfeita, Harry. É muito importante não preocupar seus fãs. Ele então disse com seu sorriso assinatura. Tenho certeza de que Harry gostou do conselho, agora vamos. Eu digo e guio Harry para longe. Quando estávamos longe do homem, ele olhou para mim e perguntou. Você realmente respeita Lockhart, Aedan? Ah, a bengala de Merlin não. Ele é ainda pior que Hell em ensinar e o homem tinha uma segunda face, com aquela gagueira horrenda. Por que você acha que eu fiz minhas sessões de revisão? É para ensinar um pouco de dada de verdade para todo mundo. Eu respondo ao garoto. O quê? Sério? Hermione e Ron pensaram que você era fã. Ele disse com um olhar surpreso, quase me fazendo vomitar sangue, como diriam os chineses. Eu certamente não sou fã, mas se até eles pensaram isso, então o nome foi uma boa escolha. Faz o idiota pensar que estou falando dele, em vez de saber que estou ensinando o que ele deveria e fazendo parecer ainda mais inútil. Respondo com um pequeno sorriso. Brilhante então. Você se importa se formos também? Ele perguntou em realização. Sem problemas, Harry. Mas avise Ron. Tem uma boa quantidade de alunos da Sonserina que também participam adequadamente. Eles ouvem bem e tentam aprender ativamente. Não quero que o preconceito dele contra eles cause atrito. Digo com alguma preocupação. Vou falar com eles sobre isso. Tenho certeza de que se eles não fizerem nada, ele poderá se concentrar na sua aula. Ele disse animadamente. Espero que sim, Harry.
Seria bom para ele conhecer algumas pessoas decentes da casa. Respondo à sua excitação. Capítulo 75. Naquela noite, Colin Creevey foi a primeira vítima humana do ano. Isso gerou preocupações sem precedentes nos alunos, com os monitores e eu tentando controlar os medos de todos. Bem difícil quando ninguém sabe como isso está acontecendo. Bem, exceto por mim, mas você sabe que não vou contar. Mas foi nessa época que o anúncio que eu estava esperando finalmente aconteceu. O clube de duelos estava sendo reintegrado para ajudar os alunos a se sentirem mais seguros. Infelizmente ainda era Lockhart quem estava no comando por enquanto. Será divertido vê-lo ser derrotado por um dos 3 combatentes mais poderosos de Hogwarts. Pensei com um sorriso no rosto depois de ver isso. Não acho que irei. Falando honestamente, estamos muito acima de qualquer coisa que eles ensinariam no clube. Ainda mais se aquele idiota estiver no comando. Thor informou diretamente. Devo concordar que seria um passo para trás para nós. Vou me concentrar no meu próprio clube e tentar ensiná-los lá. Disse James. Eu não conseguiria me soltar e isso seria bem chato, então não vou. A única maneira de eu ir é se eu conseguir derrotar aquele fanfarrão. Acrescentou Christian. Está mais do que ótimo. Só estava pensando no que vocês achavam disso. Deixando o idiota de lado, eu achava que precisávamos desse tipo de clube há anos e não vou deixar que ele o estrague. Se ele não consegue lidar com isso, eu vou. Eu declarei para meus amigos, e eles sorriram para a possível surra que aquele professor pavão poderia levar por ficar no meu caminho. Você está me tentando a vir assistir agora, cara. Disse a fera. Devo dizer que o ego do homem poderia usar um pouco de supressão. Concordou até mesmo decente. Aparentemente Lockhart tentou ajudar a melhorar os quebra-cabeças de feitiços que fizemos, o que acabou com 2 deles explodindo e outro atacando um aluno de alguma forma. Ele então se tornou praticamente a única pessoa no castelo que James não tolera. Chute o idiota até que ele implore por misericórdia. Achando-se tão bonito quando ele não pode nem começar a se comparar a você de forma alguma. Ela declarou friamente. Vocês sabem que eu amo vocês. Eu digo com meu sorriso diabólico, recebendo deles em troca. Alguém se olhando amorosamente no espelho de repente sentiu um arrepio de gelar os ossos percorrer seu corpo. A noite marcada para o clube chegou logo, com muitos estudantes presentes. Infelizmente havia uma boa quantidade de garotas fãs, mas muitas queriam aprender a arte. Então Lockhart subiu no palco com Snape e fez todos os caras franzirem a testa ao vê-lo. Juntem-se, juntem-se. Todos podem me ver? Todos podem me ouvir? Ele começou como um meio de se fazer sentir importante novamente. Tudo mais estava acontecendo como planejado. Snape o mandou voando para a parede. Ele mentiu de novo. Então eles começaram a fazer duelos entre todas as crianças e cara, era horrível ver o quão mal esses 2 idiotas estavam ensinando a arte. Nenhum ensino de feitiços básicos defensivos ou ofensivos. Ninguém verificando os níveis de habilidade. Ninguém supervisionando a maioria dos duelos acontecendo ao mesmo tempo. Deixar Ron lutar com uma varinha quebrada é pedir problemas e Neville nunca será capaz de lutar direito com a varinha de seu pai. Então eles acabaram com uma sala cheia de alunos machucados, capazes apenas de levar golpes como defesa. Não é ótimo. Então eu imediatamente comecei a correr por aí curando estudantes em todos os lugares. Alguns notaram e começaram a se aproximar de mim para a cura. Eu estava irritado com os 2 babacas, então eu falei. Talvez um exemplo de trabalho defensivo com feitiços ajudasse mais os alunos do que os ofensivos, professores. Gritei. Sim. Excelente ideia, meu rapaz. Quem devemos trazer para demonstrar? Ele então perguntou em voz alta. Mas vendo muitos estudantes se recuperando desse show de merda mal administrado, Snape decidiu escolher. E assim como o destino planejou, chegou a hora da luta dos filmes, Harry versus Draco. Eu martelei uma boa base no garoto. Imagino como isso fará Snape e Malfoy se sentirem. Eu pensei comigo mesmo. Ei Harry, lembre-se do que eu te ensinei neste verão. Um domínio adequado do básico construirá a base para a vitória. Apenas faça o que você sabe. Eu gritei para ele, recebendo muitos olhares surpresos. Então eles olharam para Harry. O garoto, por outro lado, relaxou bastante e se concentrou no jogo depois do meu pequeno lembrete. Então ele esperou o duelo começar com confiança. Não foi nada grandioso. Malfoy só tinha conhecimento parcial sobre o assunto, deixando Harry desviar de seu feitiço mal direcionado e fazê-lo voar até o fim do estágio com um bom feitiço de knockback. Snape forçou o Draco a se levantar, mas dessa vez ele estava envergonhado, então tentou lançar seu feitiço mais complicado, Serpensortia. Quer dizer, se fosse uma cobra grande, claro, ou mesmo se ele a conjurasse perto dos pés de Harry. Mas o garoto deixou uma cobra fraca aparecer quase tão longe de Harry quanto possível e pareceu orgulhoso disso. Infelizmente, Harry decidiu falar com a cobra, deixando tudo seguir seu curso e fazendo todos pensarem que ele é o herdeiro da Sonserina por causa de sua língua de cobra. Com esse evento efetivamente interrompendo a atividade do clube, decidi abordar Dumbledore para assumir o comando com o professor Flitwick, a quem já convenci a ajudar com isso. Ele estava realmente um pouco chateado por não estar no comando e que o diretor deixou o idiota liderar o clube. Então juntos fomos falar com ele. Olá vocês 2, eu posso imaginar por que vocês estão aqui. O clube? Dumbledore começou com uma voz jovial. Sim, Albus. Você sabe que eu sonho em ensinar aos alunos a arte da morte. Teria ajudado muitos a sobreviver à última guerra e eu me arrependi de não ter ensinado isso desde então. Mas agora você deixa outro fazer isso e eu não consigo ficar parado. Disse meu muito determinado chefe de casa. Diretor, eu estava lá durante o clube. Passei mais tempo curando os alunos do que o tempo que eles passaram ensinando. Quero fazer dele um clube apropriado e respeitado. Hogwarts já perdeu muito e honestamente tem sido difícil afirmar que somos a melhor escola do mundo. Acrescento sinceramente. Eu sei muito bem sobre isso. Mas o ministério está decidido a restringir os duelos. É difícil argumentar contra isso.
Ele disse com um suspiro. Na verdade, não é mais. Deve ter sido há uns 2 anos, quando eles controlavam um único meio de comunicação, mas com o Herald se tornando cada vez mais popular, tive uma ideia. Eu digo, fazendo os dois se animarem. Oh, e essa ideia é a Eden? Perguntou um Dumbledore agora muito curioso. Seria para fazê-los imprimir este meu artigo. Respondo com um sorriso crescente enquanto entrego o pergaminho ao diretor, enquanto Flitwick observa com curiosidade. Dumbledore lê com um pequeno sorriso antes de entregá-lo ao chefe da casa para ler. Como você pode ter certeza de que eles vão executá-lo? Ele perguntou com um sorriso ainda no rosto devido à minha certeza. Eles me devem um favor e é uma ótima notícia para eles. Eles podem editá-lo, mas isso vai deixar muitas pessoas animadas, digamos assim. Respondi com um sorriso. O ministro será pego de surpresa. Dumbledore acrescentou com uma risada. E sem tempo para verificar o que estamos fazendo, além disso, se ele não quer que as pessoas não gostem dele, ele não será capaz de nos impedir. Além disso, estou realmente pensando que as famílias mais velhas seriam a favor de suas progênies aprenderem mais coisas. Acho que se as coisas correrem muito bem, isso pode tirar alguns de suas costas, diretor. Terminei minha proposta. Oh, isso é brilhante, Aedan, simplesmente brilhante. Inteligência e astúcia usadas perfeitamente. Se isso funcionar, vou lhe dar 40 pontos. Exclamou meu agora muito animado professor. Eu permitirei que você assuma o clube então. Feliu será o chefe e Aedan provavelmente será seu presidente. Desejo a vocês dois boa sorte em seus esforços. Declarou o diretor seriamente, mas com um sorriso no final. Obrigado, Albus. Não vou deixar essa oportunidade passar em vão. Responde um Flitwick quase choroso. Farei o meu melhor para cumprir minhas promessas. Eu disse com uma leve reverência. O professor e eu então saímos juntos, mas de repente nos lembramos de algo e voltamos rapidamente. Tem mais alguma coisa, Aedan? Ele perguntou um pouco surpreso. Um relatório sobre algo importante que aconteceu durante o clube, senhor. É sobre Harry. Eu disse sério. Ele está ferido? Ele perguntou preocupado. Não, mas ele parece ser um ofidioglota. Isso o isolará até que esses eventos sejam resolvidos, diretor. Achei que seria melhor você saber rápido. Eu respondi. Eu entendo. Você não vai fazer o mesmo que o resto, eu presumo. Eu disse com uma sobrancelha levantada. Na verdade, eu estaria mais interessado em ensiná-lo a usá-lo corretamente. Ouvi dizer que os melhores curandeiros da Índia usam feitiços de Parseltogue, aumentando tremendamente o efeito da cura. Respondi animadamente. Achei que você pensaria algo assim. Dumbledore respondeu com uma risada. É um sinal de magia negra na Europa porque eles nunca olharam para fora dela para ver outros usos. Se ele pudesse aprender, ele seria capaz de salvar muitas vidas. Eu digo com um pequeno sorriso meu. De fato, eu não vou te impedir, mas seria muito difícil obter tal conhecimento, pois ele seria bem guardado. Mas se isso é tudo, você está livre para ir, Aedan. Ele assentiu e gesticulou para que eu fosse embora. Concordo e saio. Está na hora de Hogwarts aprender a duelar. Pensei comigo mesmo com um sorriso enquanto voltava para meu quarto para me preparar. Vai ser divertido ver como o artigo vai ficar amanhã. Pensei então com meu sorriso se transformando em um pequeno diabinho. Capítulo 76. No dia seguinte, enquanto eu e o professor Flitwick finalizávamos como clube de duelos funcionária, o Herald estava sendo distribuído por todo o país. Ministério prejudicando nosso futuro por medo? Por Martha Cromwell. Por séculos. A Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts tem sido nosso orgulhoso estabelecimento para jovens bruxos e bruxas de qualquer origem aprenderem as maravilhas e complexidades da magia. Estudamos naqueles salões sagrados, fizemos amizades que durariam a vida toda, encontramos os amores de nossas vidas e muitos enviaram seus filhos para frequentá-los, como fizeram antes deles. Temos orgulho de acreditar que eles receberão a melhor educação mágica possível no mundo. Mas isso é verdade? Hogwarts é realmente a melhor instituição educacional disponível no mundo? Pesquisamos esse fato intensamente e o que descobrimos é quase chocante. Vamos começar com o currículo educacional atual disponível para os alunos de Hogwarts. Como quase todos vocês sabem, há 7 disciplinas necessárias para todos os alunos antes de seus NOMS, astronomia, feitiços, defesa contra as artes das trevas, herbologia, história da magia, poções, transfiguração e voo durante o primeiro ano. Esses são os blocos fundamentais sobre os quais qualquer bruxo se constrói. Então nos são oferecidas opções adicionais para ampliar nossos horizontes, adicionando mais 2 das 5 disciplinas: runas antigas, aritmancia, trato das criaturas mágicas, adivinhação ou estudos dos trouxas. Estas são todas as disciplinas disponíveis atualmente para qualquer aluno que frequente a ilustre escola. Mas aqui está algo que a maioria das pessoas nunca soube, que é que o Ministério da Magia eliminou lentamente, mas seguramente, os campos avançados de estudos das disponibilidades originais de Hogwarts. Isso mesmo. Desde que a escola recebeu o título de melhor escola do mundo, ela foi lentamente forçada a limitar suas aulas devido à pressão do Ministério por meio de sugerir que certas aulas eram desnecessárias, fazendo cortes ou até mesmo às vezes desviando o orçamento projetado para aulas que eles desaprovavam. Você sabia que há menos de 100 anos, Hogwarts também era um campo de treinamento para aspirantes a curandeiros? Isso mesmo. Alunos cujos desejos na vida eram curar os outros podiam estudar com as notas adequadas após passarem em seus NOMS. Isso foi identificado como a principal causa na diminuição do número de novos curandeiros disponíveis, já que se tornou cada vez mais difícil sem o treinamento adequado. Mais recentemente, o duelo tem sido atacado em nosso país, algo que a escola também oferecia aos alunos.
Era um meio de ajudar os alunos a competir de maneiras legítimas, semelhante à taça de quadribol, e melhorar a si mesmos antes de entrar em um mundo que contém muitos perigos. Perigos que somos instruídos a ignorar e que outros querem que acreditemos que não existem, mas estão lá, quer gostemos ou não. Esses alunos que aprenderam a duelar, mais tarde se tornaram membros proeminentes de nossos orgulhosos Hit Wizards e Aurors. As mesmas pessoas que protegem você e eu de bruxos das trevas, criminosos, maníacos e até mesmo de infratores menores. Mas eles também estão cortando o financiamento adequado e a manutenção dessas forças enquanto você lê isto. Isso não é tudo. Alquimia foi removida. Encantamento foi removido. Proteção foi removida. Estudos de artífices foram removidos. E para ser honesto, estudos trouxas viraram piada na escola. Alguém de vocês já esteve em uma área trouxa? Quantas chamadas carruagens sem cavalos enfileiram-se nas ruas? Não atualizamos o currículo nos últimos 150 anos. Tudo isso porque o ministério tinha medo de não estar no controle. Eles tinham medo de que jovens motivados e motivados trouxessem muitas mudanças, que a magia aprendida os faria ignorá-los ou não trabalhar no ministério. Então eles lentamente rotulam estudos difíceis ou mais difíceis de monitorar como obscuros. Sufocam tudo o que não conseguem e ainda continuam a vender a ideia de que nossas crianças estão recebendo a melhor educação do mundo? O Agadou ensina alquimia, magia sem varinha e cursos de animago adequados. Durstram ensina duelo adequado. Belch Batons dá aulas de encantamento e alquimia. Mal Tokoro ensina duelo, encantamento e magia antiga. E o Vermorne modernizou seus cursos, inclui mais escolas de adivinhação, autotransmutação e duelo. E muitas delas ensinam crianças a partir dos 7 anos em vez de 11. Então como é que ainda temos o título de melhor escola do mundo quando nosso próprio ministério sufoca o potencial de nossas crianças? Quando cursos que salvam vidas são eliminados pela ganância e pelo medo. E vocês conseguem viver com isso, senhoras e senhores? Porque acredito que é hora de dar aos nossos filhos um futuro melhor do que o que ele poderia ter. Já perdemos o suficiente em nosso país. Não deixe que percamos nosso futuro também. Bem então, se essa é a versão que saiu no jornal, imagino quão ruim era a original. Penso comigo mesmo depois de ler o artigo de Marta. Ela é uma das minhas 12 originais, mas também sei o quão vocal ela pode ser sobre os problemas. É por isso que seu marido está no comando, já que ele consegue acalmá-la normalmente. Ao largar o jornal depois de terminar de lê-lo, notei que muitas pessoas estavam realmente lendo suas próprias cópias do Herald. Alguns Sonserinos também tinham algumas. Muitas pessoas pensando sobre as aulas e oportunidades que tinham sido oferecidas. E como esse era o caso das crianças, a reação dos pais será interessante de ver. Vou abrir uma conta para a própria Hogwarts para financiar a reabertura e fornecimento de aulas. Acho que vai ajudar a reputação da escola se eles mostrarem resultados reais. Pensei enquanto planejava levar as coisas um passo adiante. Esta é, na verdade, uma semente que estou plantando para o futuro. Simplesmente porque posso mudar o que acontece com o país, mas para fazer verdadeiras melhorias duradouras, precisa vir da próxima geração. E então esta semente, se alimentada e regada corretamente, esperançosamente crescerá em uma árvore alta e robusta. Por enquanto, faço o que posso de dentro de Hogwarts e hoje envolve o verdadeiro clube de duelos. Um lugar para as pessoas aprenderem e se aprimorarem contra seus pares e instrutores. O professor Flitwick estava anunciando sua tomada de posse do clube de duelos durante cada uma de suas aulas que aconteceriam antes do próximo fim de semana, enquanto eu também anunciei que seria o atual presidente do clube no Exchange. Então a notícia se espalhou bem rápido de que dessa vez seria um verdadeiro clube de duelos. Um supervisionado por um dos, se não, os mais bem-sucedidos campeões de duelos dos tempos modernos e presidido pelo melhor aluno da escola. Foi anunciado que aconteceria durante os fins de semana e que, no nosso primeiro dia, o professor e eu faríamos uma partida de exibição entre nós dois para demonstrar as verdadeiras alturas que o básico pode atingir. Ele já havia testado minha habilidade e estávamos animados para nos divertir um contra o outro. Isso criou um novo tipo de agitação no castelo. Uma partida de aluno contra professor. Só de pensar nisso já era emocionante. Além disso, era entre um ex-campeão e um aluno cujos verdadeiros limites ninguém conhecia. Aparentemente, os gêmeos já começaram uma estação de apostas sobre como isso vai acabar. Finalmente chegou o dia da exposição. Havia tantas pessoas querendo testemunhar um duelo real que tivemos que realizá-lo no campo de quadribol para acomodar a todos. Não que todas essas pessoas quisessem aprender a duelar, mas foi um evento emocionante no meio de muito medo. Isso os deixou esquecer e aproveitar a magia novamente. Construímos assentos adicionais no chão para deixar mais pessoas sentadas e para fornecer uma visão mais próxima, já que era um evento acontecendo no chão. Era semelhante a como eles mudam o cenário de um show para uma quadra de basquete quando ambos acontecem na mesma arena. Claro que os limites foram devidamente protegidos para não deixar feitiços perdidos ou desviados atingirem ninguém também. Você realmente vai lutar com Flitwick, hein, cara? Perguntou Christian, sem acreditar muito no que iria acontecer. Não é bem uma luta. É mais uma demonstração do que as pessoas podem conseguir com o uso adequado de magias. Então vamos nos ater a encantamentos e azarações, principalmente tentando mostrar habilidade e criatividade em combate. Também decidimos limitar a esquiva. Então, não vou usar minhas magias modificadas ou transfiguração de batalha. Respondi casualmente. Ainda assim, você deve ter cuidado, Aedan. O homem era um campeão por boas razões. Advertiu James. Nós concordamos em não mostrar uma vitória ou derrota verdadeira. Nosso objetivo é mostrar o que o auge para um estudante deve ser. Eu tranquilizei meu gentil amigo. Ainda é ótimo que você vá se exibir um pouco. Você quase nunca ataca quando luta contra nós. Minha pequena rainha fez beicinho com raiva falsa. Então, da próxima vez, vou ter certeza de que vou acabar com vocês três. Respondi com uma risada.
Você realmente precisa tentar o homem, não é, Tori? Perguntou Christian balançando a cabeça. Alguém tem que fazer isso. Não como você e James farão. Ela respondeu com um sorriso. Tudo bem, vocês dois, acho que já chega de brincadeira. Vamos desejar boa sorte também a Eden. Está prestes a começar. James mediou calmamente. Boa sorte, cara. Você vai se sair bem, disse Christian animadamente, dando um tapinha forte nas minhas costas. Você é o exemplo para os alunos, dê a eles algo a seguir, disse James pacificamente. Você é de longe o melhor da escola, mostre a eles porque você é indiscutível. Então declarou Tori com um sorriso predatório. Haha, valeu, rapazes. Vejo vocês em breve. Eu digo a todos enquanto entro em campo. Posso ouvir os gritos estrondosos de todos os estudantes animados. Os aplausos e cânticos. Raven, Raven, Raven. Podia ser ouvido por todas as arquibancadas enquanto eles batiam os pés ritmicamente e gritavam meu apelido. Eu ando com minhas vestes padrão de Hogwarts, com meu cabelo preso em um rabo de cavalo frouxo enquanto o vento faz fluir atrás de mim. Eu aceno minha mão para o alto, cumprimentando os alunos e recebo uma grande ovação em resposta. Finalmente chego a Flitwick, no centro do nosso ringue de duelo ao ar livre. Muito emocionante, não é? Isso me lembra dos velhos tempos, quando alguém podia lutar por tamanha glória e provar suas habilidades em combate individual, disse o professor com um olhar nostálgico no rosto. Vamos dar a eles uma demonstração adequada do que isso significa, senhor. Respondo com um sorriso. Sim, vamos, ele disse animadamente. Bem-vindos a todos a este evento muito emocionante. Hoje faremos uma demonstração de quão longe um duelo pode levar um indivíduo mesmo com o básico. Vocês terão o ex-campeão de duelo 7 vezes, professor de feitiços e chefe da Casa da Corvinal, professor Filius Flitwick, e seu parceiro para este evento. Monitor-chefe como um 5º ano, fundador do Exchange, matador de trolls do ano passado, indiscutivelmente o melhor aluno de Hogwarts, o próprio Corvo, a Eden Bones. Foi a introdução muito enérgica de Lee Jordan, que geralmente fazia o anúncio de quadribol, enquanto toda a multidão explodia de excitação. Então o professor e eu nos viramos para encarar um ao outro, levantamos nossas varinhas como se fossem espadas, então nos curvamos em respeito um ao outro. A multidão caiu em silêncio enquanto nos afastávamos um do outro e nos colocamos em posições de duelo adequadas. Eu farei a prática padrão em vez da minha postura pessoal devido a ser uma demonstração. 3, 2, 1... Começar. Ressoou a contagem regressiva de abertura. Embora eu seja mais rápido em geral, os membros menores do professor permitem que ele dê o primeiro tiro, pois seus movimentos são consideravelmente mais curtos do que os de outros magos, forçando-me a iniciar uma cadeia de magias começando com um contra-ataque ao seu feitiço desarmador, depois passando para o meu próprio e terminando com uma trifeta de atordoantes. O professor defende facilmente meu contra-ataque por meio de deflexão e até mesmo redirecionando o último para atirar de volta em mim, iniciando sua própria cadeia de magias de fogo rápido, pois sou forçado a bloquear e desviar de uma série inteligente de azarações levemente debilitantes destinadas a limitar minha visão, me distrair, me atrasar ou me desabilitar temporariamente para que ele possa ir para o finalizador, terminando com um rápido 1-2 envolvendo um atordoante para me fazer bloquear em uma posição estranha e um feitiço desarmador para finalizá-lo. Eu jogo junto com o plano do homem enquanto levanto minha varinha bem alto para meu bloqueio, recebendo um suspiro da plateia com minha perda iminente, antes de atacar para baixo com um feitiço de corte mirando no próprio feitiço, fazendo-se dividir em 2 e começar meu contra-ataque comigo atirando um combo de entrada e saída começando com um encarcerous para impedir o homem e atirando jab rápido, como atordoadores logo atrás deles 2 vezes, antes de mudar repentinamente para um combo de leg lock, desarmamento e feitiços de amarração de corpo inteiro para apressá-lo no final. Embora apressado, o professor lida com tudo que eu jogo nele. Então começamos a lançar feitiços um para o outro, entrando em um ritmo estranho um com o outro, até que disparamos feitiços de desarmamento um no outro e formamos uma conexão enquanto os 2 raios vermelhos competiam um contra o outro, empurrando o feitiço um do outro até que ambos atiramos nossos feitiços para cima para separá-los. E como estávamos no limite do que um duelo básico podia oferecer, decidimos usar nosso final dramático, apontando nossas varinhas um para o outro e lançando bombarda ao mesmo tempo, causando uma explosão espetacular no meio do ringue, poeira voando e uma boa desculpa para terminar o duelo empatado. Embora o final tenha sido planejado, tudo o que aconteceu durante o duelo dependeu das ações de cada um, restando apenas aquela explosão final para não ser uma surpresa para nós. E quando a poeira baixou, os espectadores viram que Flitwick e eu estávamos fora de nossos espaços designados, o que significava que o duelo estava empatado. E em um final incrível, o duelo é um empate. Lee anunciou, mas foi apenas um segundo após o anúncio que aplausos irromperam de todos. Eles vieram para ver um duelo e conseguiram um. Eles viram exatamente o que queriam aprender. Eles viram o que até mesmo o básico do duelo poderia realizar nas mãos de mestres. Eles não tinham dúvidas de que uma única combinação desses dois os deixaria derrotados. E é aí que eles estão se segurando. Então eles aplaudiram a exibição. Professor Flitwick e eu nos curvamos um para o outro em respeito, depois para o público. Embora tenha sido um evento curto comparado ao que foi preparado, ele satisfez e entusiasmou os alunos. E agora eles sabiam que Hogwarts tinha um verdadeiro clube de duelos. Capítulo 77. O castelo inteiro estava se sentindo muito vivo agora.
Muitos ficaram muito interessados no clube, mas havia um limite para quantas pessoas poderíamos aceitar razoavelmente, então foi feito para ser por ordem de chegada. Basicamente, aceitaríamos uma certa quantidade de alunos de cada ano primeiro, e se alguns anos não preenchessem as vagas dadas, eles seriam redistribuídos para os anos inferiores. Era a maneira mais justa que podíamos pensar. Infelizmente, foi nessa época que Justin Fletcher foi encontrado petrificado ao lado de Nick quase sem cabeça. Isso fez com que a atmosfera animada do castelo fosse por água abaixo muito rapidamente e mais pessoas do que nunca estavam convencidas de que Harry é o herdeiro atacando todo mundo. Mesmo quando eu faço um evento tão explosivo acontecer, ele ainda fica petrificado, hein? Tom deve ter feito isso de propósito para atrair olhares para Harry, para que ele possa continuar sem nenhum escrutínio. Eu pensei comigo mesmo enquanto ouvia a notícia. Com isso, o trio dourado estava praticamente passando todo o seu tempo longe de todos os outros. Hermione até parou de vir ao Exchange por causa de alguns olhares estranhos, mas uma tosse minha fez as pessoas se lembrarem de como as coisas funcionavam. Mas fiquei bastante satisfeito quando as crianças me abordaram sobre a situação. Me fez sentir que elas estavam confiando mais em mim. Aedan, podemos falar com você, por favor? Perguntou Harry inquieto. Claro, Harry. O que houve? Perguntei com um sorriso gentil. Poderíamos conversar em algum lugar mais privado? Ele esclareceu, não se sentindo confortável conversando no corredor. Claro, vamos para o Exchange. Não tem ninguém lá agora. Eu digo enquanto lidero o caminho para o trio de aparência muito séria. Um minuto depois, estávamos dentro da sala. Eu não te vejo muito mais, mas acho que isso pode ser compreendido. Mas se você precisar de ajuda, pode falar comigo. Eu disse com uma risadinha. Sim. O professor Dumbledore disse que você provavelmente seria um dos únicos outros alunos que não acha que eu sou herdeiro. Mas ele não explicou o porquê. Até eu sei que sou suspeito porque consigo falar com cobras. O garoto disse, olhando para si mesmo com muito desprezo. Amigo, anime-se. Sabemos que você não é o herdeiro. Tentou confortar Ronald. Ele está certo, Harry. Você era nós o tempo todo, então como você pôde ter feito isso? Hermione tentou explicar. Eu, pelo menos, devo dizer que estou com muita inveja do seu presente, Harry. Eu disse de repente em um tom jovial. Os três olharam para mim em choque e surpresa. Você o quê? Você está com ciúmes de eu conseguir falar com cobras? Questionou Harry. Mas isso é loucura. Só os bruxos mais sombrios conseguem falar com cobras. Só eles iriam querer. Sem ofensa, Harry. Eu sei que você é um cara legal. Gritou Ronald antes de perceber que seu amigo estava preso a isso. Por que você diria isso, Aedan? Pelo que eu sei sobre você, só falar com cobras não lhe interessaria. Perguntou a curiosa Hermione enquanto os outros dois esperavam pela minha resposta. É muito fácil, Hermione. É porque eu sou o herdeiro da Sonserina. Eu digo com um sorriso maligno e voz ameaçadora. Isso fez com que eles ficassem pálidos de horror e muito nervosos. Até que eu comecei a rir de qualquer jeito. Ha 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 ha. Vocês deveriam ter visto suas caras. Isso não tem preço, digo entre risos. Isso não foi engraçado, gritou Hermione, sentindo-se ao mesmo tempo irritada e aliviada. Não para você, mas pelo menos cortou a vibração de estou carregando todas as desgraças do mundo em torno de Harry. Eu digo casualmente, recebendo um olhar surpreso do garoto. Mas sim, eu realmente não acredito nem por um segundo que Harry seja o herdeiro. Sério, eles exclamaram todos juntos. Bem sim. Honestamente, apenas seus álibis são sólidos como uma rocha com testemunhas para cada ataque até agora. É meio difícil atacar as pessoas quando você está na frente de outras. Eu simplesmente digo, fazendo os três ficarem com uma expressão de realização em seus rostos. Então por que as pessoas ainda acham que é Harry? Perguntou Ronald confuso. Porque as pessoas vão se agarrar à razão mais fácil possível para algo acontecer, Ronald. É a natureza humana. E infelizmente bruxas e bruxos fazem isso ainda mais. Eu respondo com um suspiro. Mas certamente alguém deve ter pensado nisso como você, exclamou a garota, incrédula. Eles podem ter, mas então são intimidados a seguir a opinião das massas sobre o assunto por meio da pressão dos colegas. É muito comum hoje em dia. Somente para pessoas com lealdade a você, a coragem de denunciar a falsidade, a inteligência para saber que é falsa e a astúcia para prová-la, verão a situação mais claramente. Eu explico com um sorriso. O resto são aqueles que decidiram não pensar e apenas seguir o fluxo dos eventos, assim como muitos fizeram desde que os humanos se reuniram em grandes números. É simplesmente como a maioria de nós é. Que tipo de idiotas são esses? Ronald bufou. Você não percebe, não é, Ronald? Perguntei calmamente ao garoto. O quê? Ele disse com um olhar confuso. Você e sua família fazem exatamente a mesma coisa. Respondi claramente. Eu desafio você a dizer isso de novo. Ele gritou, levantando-se com raiva. Calma, Ron. Tenho certeza de que a Aedan vai explicar por que ele disse isso. Hermione gritou rapidamente. Ele não é do tipo que insulta as pessoas desse jeito. Só deixe ele explicar, acrescentou Harry, enquanto eles conseguiam fazer um Ronald muito irritado sentar-se novamente. Obrigado. Isso não é um insulto, apenas uma observação para que todos vocês estejam cientes de que vocês também fazem isso. Sua família, Ronald, é apenas um exemplo muito claro aos meus olhos. Para provar meu ponto. Você realmente acha que toda a sua família realmente se encaixa na Grifinória, ou eles foram informados de que é lá que eles se encaixam? Eu pergunto ao garoto sério. Claro que era Grifinória. Os Weasleys nunca estiveram em nenhum outro lugar. Ele gritou sem pensar. Mas esse não foi o caso de Hermione. Na verdade, Ron, acho que entendi o que a Aedan realmente quis dizer. Não é que ele acredite que nossa casa não seja boa. É só que seus irmãos são muito diferentes uns dos outros e deveriam ter se encaixado muito melhor nos ideais de outras casas. Ela disse muito seriamente, pensando sobre isso objetivamente. O quê?
Foi a resposta muito surpresa de Ronald para o cérebro do grupo. O que vocês dois querem dizer? Perguntou um Harry curioso. Bem, pense em Percy. Ele age como um valente de coração, ousado ou cavalheiresco para você? Eu pergunto, imediatamente calando o Ronald. Claro que não. Ele é claramente um corvinal por natureza. Então, e os gêmeos? Pelo que eu sei, Fred é mais o brincalhão entre os dois e George adora fazer as brincadeiras. O primeiro se encaixaria mais na casa dos astutos e o último com os inteligentes. E você mesmo, Ronald, realmente possui muitas características consideradas mais valorizadas na Sonserina do que você admitiria, sendo ambicioso e de ascendência puro sangue. Eu sei que você odeia que eu diga isso, mas é simplesmente verdade. Eu explico, recebendo alguns olhares muito pensativos sobre o que acabei de dizer aos três. Ronald parecendo muito perdido. Então por que todos eles foram colocados na Grifinória? O chapéu deve ter visto alguma coisa para colocá-los lá? Perguntou Hermione, acertando a pergunta muito importante e fazendo os meninos olharem para mim em busca de uma resposta. Isso é porque era a única escolha dele. Eu respondo com um suspiro, então olho para o ruivo. Diga-me, Ronald, como sua mãe ou seu pai reagiriam se algum de vocês conseguisse entrar nas casas dos outros? Ela ficaria louca e provavelmente nos tiraria de... Ele não conseguiu terminar a resposta porque percebeu o que eu estava tentando dizer. Percebeu para todos eles. Você está dizendo que o chapéu os colocou lá porque eles não conseguiriam ficar em Hogwarts de outra forma, exclamou Harry dessa vez. De fato, o chapéu olha para quem você é e então algumas possibilidades do seu futuro em Hogwarts. Então ele coloca os alunos nas casas onde eles poderão ter uma educação adequada, aprender lições, ter o melhor futuro ou até mesmo sobreviver. Daí porque tantas famílias de bruxos são quase exclusivas de uma casa. É porque a criança seria tirada da escola, deserdada ou talvez até mesmo fugir ou se matar. Ele faz o melhor que pode e o resto depende de nós. É por isso que eu disse que sua família faz a mesma coisa. Eles estão tão arraigados na ideia de que Grifinória é a casa do bem e outras casas mostram que você não é verdadeiramente bom, especialmente com Sonserina sendo cheia de maldade. Um pensamento que a maioria do mundo bruxo impõe a um bando de crianças. Termino com um suspiro. Os três estavam realmente pensando sobre o que eu tinha dito. Era complicado e desafiava a compreensão deles de como eles viam o mundo tão estritamente como bom e ruim. Mas isso os ajudaria a amadurecer se pudessem aprender com o que eu disse. Para ser justo, há muitos idiotas na Sonserina. Mas há valentões intelectuais da minha casa, entusiastas da pressão social na Lufa-Lufa e alguns, defensores da justiça, zelosos da sua. Então, tente julgar a pessoa em vez da casa ou origem e você ficará bem. Simples assim. Eu digo com um sorriso, fazendo-os relaxar um pouco. Mas voltando ao assunto. Tenho mais duas razões pelas quais o diretor e eu não acreditamos que Harry seja o culpado. A primeira é que isso já aconteceu antes, quando Hagrid foi para a escola aqui e foi expulso. O resto é a história dele. A segunda é que seu melhor amigo é um nascido trouxa e você foi criado no mundo trouxa. Então quando no mundo você aprenderia sobre qualquer uma dessas coisas e por que você se importaria? Ano passado, quando você estava ocupado tentando parar Morte? Ou porque de repente você quer ser mal? Eu acho que não. Eu declaro com um sorriso. Então tente não deixar isso te afetar. Sua inocência será provada em breve. Eu digo enquanto bagunço seu cabelo. Agora vão. Tenho que me preparar para o clube de duelos. Eu digo enquanto os guio para fora da sala. Certo. Podemos participar? Perguntou Harry com alguma excitação. Não tenho problema com isso, mas vocês terão que se inscrever a tempo. Ronald não seria permitido porque sua varinha quebrada é muito perigosa para os outros e para ele mesmo, desculpe. E eu realmente não acho que duelo seja a praia de Hermione. Eu digo em resposta, recebendo olhares compreensivos dos três. Eles me agradeceram pela conversa e partiram para qualquer aventura que surgisse na frente deles. Da minha parte, publiquei as regras estabelecidas para ser membro do clube e algumas mudanças que ocorreriam por causa disso. Qualquer duelo em terreno escolar deve ocorrer no clube de duelo, com supervisão adequada. Qualquer membro do clube duelará somente dentro do clube. Se algum for encontrado duelando do lado de fora, será suspenso de todas as atividades do clube, além da punição adequada. Quaisquer outras infrações podem levar ao banimento do clube. Qualquer conflito estudantil agora pode ser resolvido solicitando um duelo adequado. Quaisquer duelos pessoais também serão realizados na sala do clube. 2. Só é possível duelar com membros do mesmo nível de habilidade designado para incentivar o aprimoramento adequado e desencorajar outros de esmagar aspirantes a duelistas. Os membros serão testados na admissão no clube e separados em vários níveis: iniciante, novato, intermediário, avançado e especialista. Os resultados não serão testados no ano, mas na habilidade. 3. Um supervisor e um árbitro devem estar sempre presentes. Qualquer duelo exigirá supervisores designados para supervisioná-lo e ter um árbitro para garantir a imparcialidade. Qualquer adulteração ou interferência com os dois oficiais necessários levará a uma punição adequada e perda automática. Supervisores e árbitros serão designados entre os membros responsáveis e qualificados do clube. Qualquer chefe de casa pode atender ao requisito de um supervisor se o conflito for considerado importante ou grave o suficiente. 4. Todas as atividades oficiais do clube acontecerão aos sábados e domingos, das 19h30 às 21h30. Qualquer outro uso deve ser aprovado pelo supervisor do clube, presidente ou chefe da casa, diretor. 5. Todas as regras e regulamentos oficiais de duelos juniores serão seguidos rigorosamente. Se algum aluno for pego intencionalmente ferindo, mutilando ou usando força excessiva durante os duelos, ele será punido severamente e poderá ser forçado a deixar o clube. 6.
Serão realizados torneios mensais para avaliar o progresso do membro dentro de sua classificação, e se ela está pronto para avançar para o próximo nível. No final do ano, o melhor aluno receberá um prêmio por sua notável proeza em duelos. 7. Qualquer aluno de Hogwarts é bem-vindo ao clube. Nenhuma casa deve ser excluída. Qualquer um com um problema com isso foi avisado. Qualquer assédio a outros membros do clube é estritamente proibido. Este é um clube para aprender a arte do duelo e se aprimorar contra colegas de qualquer idade ou casa. Isso deve ser o suficiente para começar as coisas na direção certa, pensei com um aceno de cabeça enquanto postava as regras do clube. Capítulo 78. A escola estava em uma mistura de excitação, estresse e medo naquele momento. O clube de duelos e Harry se tornaram os únicos assuntos falados pelos alunos. Eu anunciei durante o exchange que não acreditava que Harry fosse o herdeiro, com alguns fatos para provar minha opinião, o que convenceu bastante. Mas o resto do castelo escolheu manter seu curso. Outra bomba foi lançada durante o primeiro jogo de quadribol da Corvinal da temporada. Christian, montado em uma vassoura desconhecida, esmagou completamente qualquer esforço defensivo contra ele e constantemente roubou a goles dos artilheiros adversários. Ele estava sozinho quebrando seus espíritos, dançando sem esforço pelo céu e destruindo qualquer resistência. A visão trouxe sorrisos aos meus rostos e aos de James, mesmo que sua casa estivesse sendo demolida. Depois que o jogo terminou com uma vitória esmagadora quando o novo apanhador Cho Chang pegou o pomo, todos queriam saber onde ele tinha conseguido uma vassoura dessas. É claro que você nunca viu essa vassoura antes. Nossos próprios Raven e Sent fizeram isso para mostrar seu apoio a mim. Eles disseram que no ano que vem as vendas públicas começariam com outra vassoura chamada Firebolt. Até lá, tomem cuidado comigo e Black Bolt. Ele declarou orgulhosamente. A resposta desencadeou uma onda de respostas para mim e James. A casa dele estava tão irritada quanto eles conseguiam contra o cara gentil, mas ele explicou que era principalmente meu projeto e que eu queria que ele ajudasse porque ele realmente amava encantar. Além disso, ele é o melhor aluno da casa deles, e ele é muito legal para ficar bravo contra. Também foi decidido que só aceitaríamos 6 alunos de cada ano para o clube de duelos. Isso deixaria as coisas equilibradas e ficaria cada vez mais difícil administrar qualquer coisa além disso honestamente. Ronald queria participar, mas depois do meu aviso de que sem uma varinha adequada ele não poderia participar, ele finalmente decidiu contra isso. Harry queria, mas não queria enfrentar o julgamento constante que as pessoas mostravam quando ele estava por perto. Não era a praia de Hermione, ainda mais quando os dois garotos não estavam afim. James decidiu manter seu plano sobre ensinar coisas durante o clube de charme. Vitória seria na verdade uma curandeira no local para praticar e às vezes, participaria da diversão. Christian entrou porque queria se esforçar mais e achou que era uma boa chance de enfrentar pessoas diferentes. Infelizmente para todos que se juntaram, o clube não começaria as atividades oficiais até depois das férias de inverno. Isso nos permitiria criar áreas de treinamento e duelo adequadas. Decidimos expandir 2 salas de aula abandonadas separadas no porão e remodelá-las em um espaço de clube adequado. Decidi financiar o projeto como Airbones, usando-o como um investimento para melhorar a qualidade futura dos Hit Wizards e Aurors para o DMLE. Essa mudança me rendeu uma pequena menção no jornal, na verdade. Então, sem que nada de especial acontecesse, o intervalo chegou para todos. O que eu achei ótimo foi que Vitória ficaria na minha casa nas férias novamente. Vai ser legal poder relaxar um pouco com ela. Bom, eu pensei que íamos relaxar alguns dias atrás, mas na manhã de Natal, alguns dias depois de chegarmos em casa, acabei com minha língua quase enfiada na garganta dela. Estávamos na minha cama, enquanto nós dois nos abraçávamos. Eu podia sentir seus lábios macios contra os meus, nossas línguas entrelaçadas como se não quisessem se separar, se contorcendo e serpenteando uma em volta da outra enquanto aproveitávamos a sensação. Minhas mãos estavam passeando por seu corpo lindamente desenvolvido. Sua pele macia era indutora de transe ao toque. Seus seios bem torneados e empinados se moldavam à minha mão quando eu os massageava, obtendo gemidos de prazer enquanto fazia isso. E quando eu apalpava sua bunda linda e redonda, parecia que eu simplesmente não conseguia soltar. Ela estava fazendo o mesmo comigo. Ela sentiu os contornos do meu rosto, movendo-se para baixo até meu peito perfeitamente esculpido enquanto seus dedos acariciavam levemente meus peitorais e lentamente sentindo cada um dos meus abdominais. Quando ela acenava de prazer enquanto minhas próprias mãos vagavam, ela agarrou minhas costas e sentiu ao redor delas também. Nós compartilhamos nossa fome um pelo outro enquanto nos beijávamos. Podíamos ver o desejo nos olhos um do outro, e quando estávamos prestes houve uma batida repentina na porta e nós dois nos levantamos rapidamente, surpresos e apressados. Nós dois rapidamente procuramos nossas roupas e tentávamos vesti-las em velocidade recorde enquanto a atmosfera úmida desaparecia. Quem é? Gritei. Jovem mestre Aeda, é Tilly. Sinto muito que Tilly seja uma elfa doméstica tão inútil, mas ela não pode entrar na sala do jovem mestre e teve que bater. Tilly está tão envergonhada, mas a patroa não me deixa ser punida. Gritou uma Tilly muito deprimida. Mas isso é culpa minha porque quando nossa sessão estava começando, eu meio que joguei uma das minhas runas bloqueadoras de elfo para não ser interrompida de repente. Não é sua culpa, Tilly. Eu estava testando minha runa original e ela foi feita para parar a magia dos elfos. Eu não sabia que você precisaria falar comigo com tanta urgência. Não é sua culpa, ok. Eu disse ao elfo doméstico através da porta. Não é culpa da Tilly? Eu podia ouvi-la se animar e ter esperança.
Não é culpa da Tilly. Minha runa simplesmente fez um ótimo trabalho. Eu disse quando notei que Vitória estava vestida, mas escondendo o sutiã rapidamente, eu abri a porta para ver uma Tilly agora muito aliviada. Oh, o jovem mestre é tão travesso, fazendo a pobre Tilly pensar que ela era uma elfa doméstica má com sua nova pedra. Ela então disse de forma repreensiva: Desculpe, Tilly. Eu te conto na próxima vez que eu estiver testando, tá? Eu disse com um pequeno sorriso e um tom de desculpas. Então como você quis entrar? A patroa disse que está quase na hora do café da manhã e depois de abrir os presentes. Ela informou depois de lembrar porque tinha vindo e saiu rapidamente para continuar com suas tarefas. Olhei para Vitória com um sorriso irônico que ela correspondeu e então nos vestimos adequadamente. Mas antes de sairmos, me aproximei dela. Que pena. Eu já tinha meu presente favorito aqui. Eu disse enquanto lhe dava um beijo profundo, deixando seu rosto vermelho e um pouco sem fôlego. É uma pena. Eu estava prestes a desembrulhar um grande presente sozinha. Ela respondeu enquanto me lançava um olhar muito sedutor e se afastava, me tentando com seus quadris balançando. Balancei a cabeça com um sorriso e a segui. O café da manhã foi um evento caloroso como sempre. Com Susan falando animadamente sobre o quão legal era que o clube de duelos estava acontecendo e que minha nova vassoura era incrível. De alguma forma, ela conseguiu não mencionar toda a coisa da petrificação, o que era estranho, mas eu mesmo não queria preocupar a tia Amélia, então fiquei quieto. A tia continuou dando algum tipo de sorriso para mim e Vitória, no entanto, fazendo-a corar e eu sorrir ironicamente com a habilidade da mulher de dizer o que estávamos fazendo. Susan permaneceu alheia, pelo menos até onde eu sabia. A troca de presentes foi agradável, pois fizemos um ao outro feliz. Vitória me deu um lindo caderno de couro, feito de couro de dragão e encantado para ser a prova d'água e de fogo. Dei a ela uma cópia antiga de um livro de feitiços e remédios de cura antigos que rastreei com sucesso, recebendo uma bela recompensa um pouco mais tarde. Imagino como o trio vai se sentir em relação aos presentes que enviei a eles. Pensei comigo mesmo enquanto terminávamos de abrir todos os presentes. Na sala comunal da Grifinória, 3 crianças animadas estavam sentadas ao redor de uma árvore de Natal enquanto abriam os presentes. Obviamente sendo o trio dourado. Eles abriram os presentes de familiares e amigos, quando notaram mais 3 presentes debaixo da árvore. Ron curiosamente os agarrou e ficou surpreso. É para nós, ele disse em voz alta. Mas quem nos enviaria presentes? Especialmente agora? Perguntou Harry com alguma confusão. Talvez seja alguém tentando fazer alguma coisa. Tenha cuidado, disse Hermione, pensando que poderia ser uma brincadeira. Diz que é de Aedan Bones. Todos os 3, acrescentou Ron ao encontrar o remetente e os destinatários pretendidos. Aedan enviou um presente para nós? Sério? Perguntou Harry enquanto um sorriso feliz se espalhava em seu rosto. É, cara. Essa é para Hermione. Ele disse enquanto entregava uma caixa de tamanho médio para a garota de cabelos grossos. Ela abriu com curiosidade e viu um bilhete e um caderno. Querida Hermione, conhecimento é a chave para muitas soluções, mas a criatividade pode fazer com que você resolva todas elas. Esta é uma cópia de um livro que publicarei durante o verão. É um pouco avançado para você, já que ainda não fez aritmancia, mas acho que você vai gostar. Seu simpático veterano e colega sabe tudo. Aedan Bones. Ela leu a mensagem em voz alta e abriu o livro o mais rápido que pôde, folheando página após página. O que viu a confundiu, mas ela leu algumas descrições e percebeu o que era. Este é um livro cheio de feitiços modificados. Ele melhorou todos os feitiços neste livro e acho que há pelo menos todos os feitiços que aprenderíamos no primeiro e no segundo ano nele. Ela gritou em grande choque para os 2 meninos que ficaram boquiabertos. Eles então olharam para seus próprios presentes. Ron foi o primeiro. Ele sabia que ele e Aedan tinham um relacionamento mais distante do que Harry e Hermione tinham com ele, mas ele ainda estava animado. Ele abriu e viu um bilhete, um envelope e um livro. Embora estivesse curioso, decidiu ler seu bilhete também. Caro Ronald, sei que tivemos solavancos, mas sempre podemos melhorar. Sei que você deseja ser capaz de fazer grandes coisas. Também sei que sua família tem muitas dificuldades, mas espero que esses meus pequenos presentes possam ajudá-lo a dar um passo à frente. Se não apenas para você, então para aqueles que desejam que você tenha sucesso também. Um pouco de esforço colocado no lugar certo pode mudar muitas coisas neste mundo e em você. Um veterano que espera que você possa duelar no ano que vem. Aedan Bones. Ele guardou o bilhete e abriu o envelope primeiro. Dentro, ele encontrou um voucher para uma varinha personalizada feita por Ollivander, disponível a partir de julho. Ele me marcou uma reunião para conseguir uma varinha personalizada. Ele sussurrou para si mesmo, atordoado. Isso é ótimo, Ron. Você vai ganhar uma varinha nova. Agora abra a outra parte, exclamou Harry, feliz por seu amigo. Ah, certo. Ron gritou atordoado enquanto pegava o livro embrulhado. Parecia menos um livro formal como o de Hermione e mais um caderno pessoal. Então ele o abriu para ver do que se tratava e na primeira página viu um título. Duelo do iniciante ao avançado. Como lutar como um verdadeiro valentão por Aedan Bones. Ele folheou e encontrou instruções e treinamento fáceis de entender sobre como se tornar um verdadeiro duelista, capaz de se destacar orgulhosamente entre todos eles. E no final havia uma mensagem. Isto é para inspirar você, Ronald. Eu fiz isto para lhe dar uma chance de realizar sonhos que às vezes acreditamos não conseguir. Mas se você puder seguir este guia de treinamento, eu posso pelo menos garantir que você deixará todos orgulhosos de quem você se tornou, até você mesmo. Ron realmente se sentiu muito tocado que alguém tiraria seu tempo e se esforçaria só por ele. Ele raramente experimentava esse tipo de atenção focada por causa do tamanho de sua família. Seus irmãos mais velhos tiveram apoio adequado e mostraram resultados esplêndidos. Bill e Charlie eram estrelas na Grifinória quando iam para a escola.
Percy está a caminho de se tornar o funcionário perfeito do ministério. Fred e George estão sempre fazendo suas próprias coisas e se metendo em problemas ou pregando peças nele. E Ginny recebeu toda a atenção porque ela é a mais nova e a única garota. Mas então ele estava lá, quase sempre esquecido e sempre uma reflexão tardia. Foi bom ter alguém olhando para ele e dizendo que você também pode ser ótimo. Aqui está como fazer isso e a ferramenta adequada para fazer isso. Então ele abraçou os presentes sentindo-se extremamente feliz. Ao ver seus dois amigos ganharem presentes tão perfeitos do veterano que sempre parece estar ajudando Harry, ele teve grandes esperanças para o seu próprio. Assim como os outros dois, veio com um livro e um bilhete. Querido Harry, você passou por muita coisa na vida como eu, o que me fez querer ajudá-lo. Você é um garoto inteligente e gentil, mas está perdido e as turbulências da sua vida muitas vezes o deixam em dificuldades. Espero que meu presente possa ajudá-lo um pouco. Ele tem o objetivo de mostrar que algumas maldições são, na verdade, presentes que você ainda não sabia como usar. Então não desista porque dias melhores virão. Acredite em alguém que sabe. Um ancião que guia aqueles que estão perdidos. Aedan Bones. Harry sentiu uma conexão estranha quando viu que até mesmo alguém tão talentoso e brilhante quanto Aedan sofreu em sua vida também. Ele já sabia que eles perderam seus pais de maneiras muito semelhantes e sofreram nas mãos de outros. Ele nunca entrou em detalhes, mas viu algumas de suas cicatrizes e foi o suficiente para lhe dar uma dica. Harry então abriu o presente e viu um livro antigo, escrito em uma letra estranha. Ele tentou ler em voz alta e descobriu que seu título era Cura para os Talentosos. Por que você falou de repente em língua de cobra, Harry? Então exclamou Rony atrás de mim. Mas eu acabei de ler o título do livro. Eu nem vi uma cobra. Como eu poderia estar falando com uma? Ele exclamou em sua defesa. Harry, abra o livro para ver se há algo que explique isso. Hermione interrompeu de repente. Concordando, ele abriu rapidamente o livro e viu um segundo bilhete que abriu às pressas. Olá, Harry. Percebi que nunca lhe contei porque eu teria ciúmes da sua habilidade de falar língua de cobra. Bem, é por isso. Este livro é uma das únicas cópias traduzidas de feitiços escritos na língua. Todos da Índia são. Todos esses são feitiços de cura e proteção ditos na língua das cobras. É mais poderoso e mais eficaz. Foi isso que eu quis dizer quando disse que uma maldição às vezes é, na verdade, um domingo. Na Índia, as pessoas com seu dom são os curandeiros mais respeitados e poderosos. Espero que isso ajude. Aedan, Harry, este livro é impossivelmente raro. Não consigo nem imaginar como ele o conseguiu ou quanto custaria uma coisa dessas. Disse Hermione, espantada. Há muitos ofidioglotas na Índia. Como é que nós pegamos todos os malucos e eles pegam os curandeiros? Exclamou Ron. Ele conseguiu isso, para mim? Harry perguntou em voz alta sem realmente acreditar. Eu acho que ele queria que você não acreditasse que era uma aberração, Harry. Ele faz isso, não é? Sempre tenta dar às pessoas o melhor caminho que elas podem seguir. Disse Hermione ao garoto com um sorriso gentil. Sim, ele é realmente ótimo, não é? Ele então disse aos outros enquanto eles concordavam. Capítulo 79. Mas com as férias veio o meu relatório semestral de todos os meus empreendimentos. Meu rosto legítimo tem se saído bem. A Bonis Works tem se estabilizado no mercado, pois muitos a procuram para suprimentos de trabalho e necessidades de comunicação. Na verdade, estou no meio de negociações com outros ministérios na Europa, França, Itália, Alemanha e Bulgária. Eles querem ter os produtos das minhas lojas disponíveis urgentemente. Acho que subestimei o apelo da minha pena de trabalho de mesa. Ela tem sido ainda mais popular do que a caixa de fuga. Isso requer negociações extensas sobre alguns incentivos que eles ofereceram e o fato de que preciso construir meu próprio suprimento de madeira para ter tudo conectado corretamente. Também dou emprego prioritário para aqueles que precisam, então eles precisam aceitar isso, mas não é tão difícil depois de ver os dados que forneci. E para evitar quaisquer aborrecimentos futuros como os próximos ministros tentando renegociar quando minhas instalações forem instaladas lá. Ou se eles começarem a ser idiotas depois que o Voldemort voltar, eu os fiz jurar sobre o próprio ministério quando assinamos o contrato. Eu basicamente assegurei que enquanto meu negócio funcionar de forma justa e legal, eles nunca poderão pegá-lo. E se eles tentarem mexer com a parte legal, isso não vai acabar bem para eles. Apenas parando idiotas gananciosos antes que aconteçam. Os testes da vacina mostraram resultados extraordinários até agora. Não vimos sinais de rejeição de nenhum voluntário até agora e a excitação sobre isso tem sido muito alta. 3 dos sucessos originais também começaram a se transformar novamente após 4 meses sem tomar nenhum tipo de poção e os outros 3 duraram 5 meses, tornando os resultados de referência fenomenais. Também descobrimos que apenas uma das receitas de teste originais teve efeito colateral perceptível naqueles que foram injetados com ela. Mas foi apenas um aumento na agressividade mesmo durante o dia por cerca de um mês após terem recebido, depois do qual nada aconteceu. A produção e a propaganda da Firebolt e da Black Bolt já estavam em andamento. Os vários ministérios do mundo já estavam passando por testes que eles fariam para certificar as vassouras oficialmente e deixá-las serem vendidas e usadas legalmente. Alguns já estão tentando fazer pedidos antecipados para as vassouras e fomos contatados pelo Departamento de Jogos Mágicos para patrocinar equipes no Reino Unido. Tenho delegado isso a Randolph, já que ele é quem queria que seu nome ressoasse no mundo das vassouras e do quadribol. Os negócios do meu outro lado também estão mostrando ótimos sinais. Breaking Grown começou a se expandir em outros países e começou com a França.
Acho que Tim quer se exibir um pouco por lá porque eles rejeitaram suas ideias lá também. Temos recebido muitas pessoas desafiando nossas poções e isso criou um boom dentro da indústria, especialmente quando uma recompensa ainda melhor foi definida para a criação de novas poções. Ondas estão constantemente acontecendo no campo, pois as pessoas estão viajando para encontrar novos terrenos para quebrar. Fiquei feliz que essas coisas estivessem acontecendo. O cultivo natural obteve grande sucesso em todos os seus projetos envolvendo seres mágicos. A fazenda subaquática administrada pelos Serianos está indo bem, com um suprimento constante de ervas aquáticas e material trocado por qualquer coisa que eles precisassem. Construímos uma relação de confiança adequada entre nossas fazendas e sua tribo, o que aparentemente permitiu que eles crescessem bem desde que o fizeram e alguns outros Serianos expressaram o desejo de participar. O centauro ajudou a ilha paradisíaca de herbologia a mostrar progresso lentamente, mas com certeza. Os centauros e nossos herbologistas estão começando a mostrar respeito uns pelos outros à medida que interagem mais uns com os outros. E como nada disso envolve mexer com o destino, eles geralmente estão bem em conversar. Eles solicitaram que mais alguns herbívoros fossem introduzidos na ilha, bem como alguns predadores na esperança de formar um ecossistema adequado na ilha. Mas estamos negociando isso. Você precisa ter muito cuidado ao introduzir animais em novos ambientes. Eu realmente não quero que o projeto acabe sendo como a infestação de sapos cururu da Austrália. A Fortress Protection e a própria Força Mercenária Subterrânea de Jeri, The Dark Moon, estão fazendo um bom nome para si mesmas. Eu disse a Oliver que ele deveria tentar se ramificar para fora do país, o que nos levou ao Egito e à Bulgária. Decidimos nos concentrar na Bulgária porque seria um verdadeiro teste de campo de batalha para qualquer um estacionado lá, permitindo que eles lutassem contra bruxos das trevas, vampiros e lobisomens perigosos, bruxos estrangeiros, criminosos em geral e criaturas. Isso os forjará através do fogo. As forças de Jeri se concentrarão na Grã-Bretanha. Eu quero que ela seja meus olhos e ouvidos no mundo subterrâneo, enquanto me ajuda com os lobisomens que contratei. Ambos estão ganhando uma boa quantia de dinheiro, mas estou deixando Darkmoon ficar com ele, pois eles precisam de dinheiro sujo para não parecerem suspeitos. Enquanto eu posso financiar Fortress se algo acontecer. Houve um incidente engraçado em que Darkmoon foi encarregado de atacar um negócio protegido por Fortress, terminando com Jeri e Oliver tendo que planejar como basicamente fazer uma luta de filme acontecer entre seus dois grupos. O Herald lentamente superou o Profé em termos de vendas e assinantes, algo que todos estavam muito felizes em comemorar. Sua reputação era sólida demais em comparação aos muitos anos de reportagens corruptas que o oponente vinha divulgando. Não ajuda que tenhamos aceitado quase todos os jornalistas, editores e escritores reais que realmente queriam fazer jornalismo sólido com eles. Claro que garantimos que tudo esteja de acordo com o padrão. Eu preferiria ter menos a dizer do que besteiras no Herald. Também aceitamos doações, mas se alguém tentar influenciar o conteúdo, saia. Anúncios são bem-vindos, mas pesquisaremos seu produto, então certifique-se de que seja bom ou acabará sendo o oposto de um anúncio. Na verdade, enviei ao meu editor-chefe Julian 2 histórias para ele imprimir com minha palavra. Lucius chantageando o conselho de diretores e Lockhart sendo um criminoso declarado. Só esperando o momento certo. A Mugly Toy Box tem sido realmente uma coisa interessante de se ler. É o único negócio com o qual não estou completamente envolvido por causa de sua própria natureza. Arthur Norm seria seu pesquisador-chefe, pois ele traz a si mesmo e a indivíduos com ideias semelhantes, para seguir os passos que tomei com o CD Player, a calculadora, o gravador de voz e o Game Boy. Então eles têm mexido em mais tecnologia para trazer ao mundo bruxo. Eles estão atualmente trabalhando em consoles de jogos domésticos, TVs funcionais, rádios portáteis e câmeras melhores. Estou ansioso para ver o que eles farão. O Centro Firme vai segurar suas expansões até que meus outros negócios possam se estabelecer nos países alvos. Ele então fará o que puder para recriar alguns dos efeitos sentidos na Grã-Bretanha, mas cada um tem sua própria história e política, o que certamente tornará as coisas difíceis. Mas meus sonhos estão na mágica Grã-Bretanha, e se as coisas ficarem ótimas aqui, então deve servir de exemplo para os outros. No geral, conforme gasto dinheiro para investir em meus negócios, ainda estou ganhando muito mais do que gasto. Mesmo se eu calcular todos os salários e benefícios que ofereço em geral, meus cofres continuam enchendo em velocidades inacreditáveis. Até deixei alguns goblins com inveja de quanto ouro eu estava ganhando. Como tudo estava basicamente no piloto automático para mim de qualquer maneira, decidi passar mais tempo relaxando com minha família. Tenho apenas 2 anos e meio até Voldemort retornar e quero criar memórias felizes com todos adequadamente. Então, passei algum tempo ajudando Susan a terminar seu dever de casa rapidamente e a levei para sair com Vitória para se divertir no lado trouxa das coisas. Usei um cartão de crédito em nome de Scott para realmente experimentar o luxo trouxa. Levei as meninas a lojas de luxo para elas comprarem o que quisessem. Levei-as a um spa que elas adoraram. Não me lembro se já ouvi falar de um spa de bruxos. Com os produtos de beleza e encantamentos adequados, pode-se criar um lugar de relaxamento sobrenatural. Pensei comigo mesmo enquanto recebia uma massagem. Depois disso, eu os levei para uma refeição de alta classe pela novidade. Não é como se estivéssemos deslocados também. Estávamos usando roupas novas de grife, éramos nobres mágicos devidamente educados, exceto por Susan, que ainda era menos madura. Vitória e eu tínhamos auras de nobreza e superioridade, fazendo com que muitos nos tratassem adequadamente mesmo com nossa idade.
Foi bem interessante ver lojistas ou garçons nervosos em nossa presença. Eu podia sentir Vitória ficar um pouco tonta com a visão, como um predador diante de sua presa. O jantar foi fantástico e decidimos ir ao cinema para terminar a noite. Continuei dando beijos furtivos ou agarramentos em Vitória, que ela retribuiu de brincadeira enquanto assistíamos ao filme. Me senti um pouco errado fazendo isso durante Aladdin, mas apenas mantive a mentalidade de estar à frente do meu tempo, já que Netflix e Chill ainda não são uma coisa. Foi um dia maravilhoso de luxo para nós três e recebi um sorriso da tia quando ela viu quão felizes as duas meninas estavam. Passei um tempo com Amélia simplesmente conversando. Nós sentávamos na sala comunal e conversávamos enquanto ela bebia um pouco de Firevski para relaxar. Falamos sobre a escola, o ministério, alguns eventos engraçados em ambos, escândalos, rumores, memórias de quando Susan e eu ainda morávamos em casa. E eu a deixei falar sobre os membros perdidos da família. Ela falou sobre meu tio e minha tia, o pai e a mãe de Susan, como eles eram quando foram para a escola, se apaixonaram e se casaram antes da guerra. Ela me contou sobre como eles enfrentariam corajosamente Voldemort e mesmo durante esses tempos ele não tinha medo de viver. Ele ficou tão feliz quando Susan nasceu que tentou dar uma festa aparentemente. Ele parecia um cara divertido. Ela também me contou histórias sobre meus pais que eu obviamente não conhecia, mas respeitava, então eu ouvi e memorizei a história deles. Foi uma história de amor e luta para se casar devido a mãe ser nascida trouxa e o pai ser o herdeiro. Até que eles convenceram meu avô a aceitar seus sentimentos, então eu vim como a próxima geração. Mas ela também me contou como se sentiu em relação à Ordem da Fênix quando seus copos de Firevski a afetaram. Embora Dumbledore seja um bruxo brilhante e poderoso, ele é muito respeitado. E quando ele e sua ordem decidiram nunca matar os Comensais da Morte em combate, muitos aurores e bruxos de ataque seguiram o exemplo. Isso resultou nos Comensais da Morte quase nunca perderem nenhum de seus números por muito tempo e fazendo com que as baixas aumentassem no ministério e até mesmo em sua ordem. E para meu grande pesar, essa foi minha última conversa com meus irmãos. Argumentei que as coisas estavam piorando e que continuar como estávamos só levaria todos nós a morrer, mas nenhum deles se mexeu, então fui embora. Eles seguiram o homem e acreditaram nele até a morte. E sempre me arrependi de não poder ajudar aqueles dois idiotas. Só esperava poder fazer o certo por você e Susan, mas sempre estou fora e nada mudou. Estou sempre fora quando deveria estar aqui, valorizando tudo o que me resta deles. Ela começou a ficar muito emocionada enquanto chorava de frustração consigo mesma. Você sabe, tia, eu sei que você às vezes fala com o retrato deles. Mas eu quero que você saiba que embora houvesse momentos em que Susan e eu pudéssemos nos sentir solitários, nunca acreditamos que você estava fazendo algo errado conosco. Nós éramos os que nos sentíamos culpados por colocar tanta pressão em você. Ficamos tão gratos por você estar lá para nos acolher e nos amar que queríamos fazer algo por você. É por isso que assumi a maioria dos deveres de um lorde. Essa é uma das razões pelas quais estou decidido a fazer o nome Bonisworks ressoar no mundo mágico. É por isso que estou me exibindo tão abertamente para fazer você ver o quão bem você me criou. A própria Susan está a caminho de se tornar uma mestre de poções com toda a honestidade, pois suas notas e habilidades no campo são além do fantástico. Então, por favor, não se culpe. Brigas acontecerão, mas você mais do que mostrou o quanto está arrependida, tia. Nós a amamos e não podemos começar a agradecer o suficiente por tudo que você passou por nós. E se eu puder ser completamente honesto, para nós você é a coisa mais próxima de uma mãe que podemos imaginar. Então olhe para quem nos tornamos por sua causa e sinta orgulho e nunca vergonha. Porque nunca deixaremos você ter vergonha de nós. Eu digo enquanto ela começa a ter lágrimas de gratidão, alívio, felicidade, realização e provavelmente com muitas memórias por trás delas, escorrendo pelo seu rosto enquanto ela deixa tudo sair corretamente. Obrigada, Aedan. E só para você saber, você e Susan são muito parecidos com meus próprios filhos. Eu amo vocês dois também. Ela disse gentilmente enquanto enxugava suas lágrimas e nós silenciosamente fizemos companhia um ao outro. Capítulo 80. Com o tempo que passei com minha família passando rápido e algumas sessões particulares com Tori, chegou a hora de nós três retornarmos a Hogwarts. Pelo que me lembro, o trio dourado deveria ter feito a poção polissuco, já que os vi tanto no banheiro da Myrtle no mapa e me esgueirei para a sala comunal da Sonserina. Vou verificar se Hermione é meio gata no momento. Alcancei meus outros dois amigos no trem e Hogwarts estava novamente à vista enquanto voltávamos para nossa casa longe de casa. A primeira coisa que fiz quando voltei foi ir para a enfermaria com Tori. Ela queria dizer olá Madame Pomfrey, já que ela é sua instrutora de cura, e achou que seria educado fazer isso, enquanto usava a mesma desculpa. Exceto que eu sou mais um ex-protegido que virou colega. Mas sim, hora de ver a gatinha Hermione. Entramos e imediatamente Pope veio até nós. A Aedan Vitória, venham me ajudar com esse caso. Não sei o que a senhora Granger fez consigo mesma, mas quero a opinião de vocês sobre o assunto. Ela disse enquanto nos aproximávamos da cama com as cortinas fechadas. Ela revelou que era essencialmente um gato com forma humana. Ele tinha a altura geral, estrutura e tipo de corpo de Hermione, mas as características faciais eram quase completamente como as de um gato. Hermione era agora coberta de pelos com nariz e olhos de gato, com as orelhas de gato que muitos desejam, mas não era fofa assim. Pelos cachos da Morgana, é essa garotinha que você sempre ajuda, Aedan, disse Vitória muito surpresa. Parece que sim.
Eu sei que te disse para ser criativo durante as férias, mas não achei que você chegaria tão longe. Você está até me dando as primeiras vezes agora. Eu disse com uma risadinha para provocar a garota gato. O que parece funcionar, pois ela geme de vergonha e se agita, pois quer esconder o rosto de alguém que ela realmente admira. Alguma ideia, Aedan? Eu tentei tudo o que pude pensar, mas nada está funcionando. E assim como o Sr. Weasley do ano passado, ela está inflexível em dizer que não sabe o que deu errado. Madame Pomfrey explicou em desgosto. Tenho algumas ideias, nenhuma muito boa. Madame Pomfrey, temos algum caso de transfiguração humana ou tentativas frustradas de animago? Perguntei com uma cara séria. Talvez. Acho que me lembro de algo assim sendo mencionado em 1865, ou foi em 1685. Vou verificar os registros. Ela murmurou para si mesma antes de fazer sua declaração e sair rapidamente. Tori, essa vai ser uma conversa particular e eu te conto depois, ok? Preciso ter uma conversa honesta com a garota. Eu digo gentilmente enquanto me viro para ela. Tudo bem, mas se você não me contar, vai custar caro. Ela respondeu com um sorriso. Obrigada. Não se preocupe, não estou desafiando o destino. Respondo com uma risada enquanto ela sente e vai embora. Então, poção polissuco com pelo de gato. Não é o melhor curso de ação para se transformar em um animal. Eu simplesmente disse com um sorriso e um olhar de choque total. Como? Foi tudo que ela conseguiu perguntar. Obviamente porque eu conheço uma poção tão útil de cabo a rabo. Eu até a melhorei. Demorou muito para preparar. Mas sim, isso não vem ao caso, mocinha. Muito ilegal, e como você conseguiu os ingredientes em primeiro lugar? Eu digo em resposta e faço uma pergunta para a qual já sei a resposta. Comprei na loja do Snap. Murmurou uma Hermione muito envergonhada. Impressionante e muito corajoso. Agora eu sei porque ele estava sendo um babaca extra grande antes das férias. Dei a ele 8 vezes mais dever de casa por isso. Eu digo com um grande sorriso no rosto. Você não pode dizer isso de um professor. Ela exclamou horrorizada. Oh, não me entenda mal. O homem é um verdadeiro mestre em poções, mas ele é um professor de merda e age como um idiota. Eu digo com um sorriso ainda maior. Então, já que isso é muito ilegal e muito perigoso, o que devo fazer com você, Hermione? Perguntei meio sério. Eu mereço o que aconteceu comigo. É por isso que você não deve quebrar as regras. Eu cometi um erro tão estúpido. Ela disse com as orelhas abaixadas e parecendo que estava prestes a chorar. Você percebe que eu disse que eu preparava a poção o tempo todo, certo? Eu disse que eu estava fazendo algo tecnicamente legal eu mesmo. Eu digo, fazendo-a se animar, mas ficar confusa. Eu também disse que melhorei, certo? Bem, eu também fiz isso para a poção de reversão. Eu estava tentando descobrir a queda do TF, mas então me inspirei. Então, você está disposto a ser meu primeiro verdadeiro testador da minha borracha polissuco? Eu perguntei com um sorriso enquanto pescava uma garrafa da minha bolsa sem fundo. Isso foi meia mentira. Eu realmente estudei a queda do ladrão. Recebi uma amostra dos goblins enquanto fazíamos negócios e mostrei interesse no material. É tão útil, dissipa qualquer controle, disfarce ou magia de camuflagem. Lava qualquer efeito de poção no corpo de uma pessoa. Ganhei do rei no meu aniversário quando tinha 10 anos, e cara, eles ficaram surpresos quando melhorei sua complexidade ainda mais e aumentei sua concentração. Então agora era 2 vezes mais difícil de decifrar e eles só precisavam usar metade para obter o mesmo efeito. Eu também usei para melhorar a poção de remoção de polissuco, mas fiz esta especificamente para a situação. Sério? Isso vai me fazer voltar atrás? Ela perguntou esperançosa. Este aqui tem 80% de chance, mas se não funcionar, terei que preparar uma poção de reversão específica para gatos e isso resolverá o problema. Eu tranquilizo a garota. Ela pegou a poção hesitantemente, respirou fundo e bebeu tudo como uma campeã. Com um olhar de desgosto pelo gosto que se costuma ter ao beber poções, seu corpo começou a mudar lentamente. Seu pelo estava recuando, as orelhas de gato desapareceram, seus olhos e nariz retornaram às suas formas e cores habituais. E finalmente Hermione estava de volta, então eu dei a ela um espelho para se verificar. Ela o pegou com algum medo, mas olhou para si mesma depois de alguns segundos e ficou aliviada ao se ver. Obrigada, Aedan. Estou tão feliz que não terei que ficar assim até que passe. Ela disse agradecida. Sem problemas, Hermione. É impressionante que vocês tenham preparado a poção sem se explodirem, mas tentem fazer direito da próxima vez, ok? E como um aviso, não pensem em roubar do Snape de novo. Ele é um homem muito cauteloso e provavelmente colocou muita segurança depois que descobriu que alguém roubou dele. Eu aconselho seriamente. Ela concorda furiosamente. Tudo bem, vou dar uma razão falsa para que eu possa te transformar de volta rapidamente. Madame Pomfrey vai te examinar por um tempo, mas você deve conseguir sair em 1 ou 2 dias, então fique firme. Eu digo enquanto bagunço seu cabelo espesso de brincadeira e vou embora. Expliquei que era uma versão avançada de autotransmutação para aumentar temporariamente as habilidades, mas um acidente aconteceu. Felizmente sou muito habilidoso na área e consegui colocá-la em ordem. Com essa história no lugar, saí e comecei o resto do semestre. Pelo que sei, nenhum novo ataque acontecerá por um tempo, então é hora normal de escola. A mudança mais notável para mim foi, obviamente, o clube de duelos. O professor Flitwick e eu nos revezamos supervisionando as 2 salas que decidimos reformar para o clube. Uma era a arena de duelos. Uma sala cheia de plataformas de duelo padrão semelhantes à esgrima, cercando um ringue de duelo real, com cada uma devidamente protegida para impedir feitiços perdidos ou desviados, e com alguns assentos para espectadores ou convidados para pessoas que queriam assistir ou esperar por seus amigos. A segunda era uma sala de prática.
Era meio parecida com a versão do horror quando comecei a praticar. Tínhamos uma dúzia de bonecos de prática móveis, um campo de tiro para treinamento de precisão e força de feitiço, estantes cheias de materiais sobre a arte e eu realmente ganhei uma penseira com uma coleção de memórias de duelo de um velho duelista que havia falecido e cujas coisas haviam sido leiloadas. Eu era responsável principalmente por ensinar e supervisionar as crianças do 4º ano e abaixo, enquanto o professor dava aulas mais avançadas na arte para o 5º ano e acima. Funcionou bem, pois eu já tinha idade suficiente e era respeitado pelas crianças mais novas, principalmente depois daquela exibição que fizemos, pois isso fez com que as crianças respeitassem muito o básico. E então, com uma nova adição à minha agenda, eu me estabeleci na minha rotina, dividindo meu tempo entre treinamento, aulas, amigos, intercâmbio, clube e pesquisa de magia ritual. O último me deu alguns bons resultados, pois a possibilidade de sucesso aumentava quanto mais eu polia, me fazendo acreditar que eu deveria ser capaz de apresentar a forma finalizada até o final do ano para o diretor. Fiz uma promessa ao homem e a cumpriria. Eu estava desenvolvendo um ritual impossível para qualquer outra pessoa sobreviver, a menos que fosse como eu, a vida ligada a uma fênix. Era da natureza, um ritual neutro e esperava que ajudasse o homem a não rejeitá-lo instintivamente. Harry realmente veio e me agradeceu pelo meu presente, dizendo que o fez se sentir muito melhor sobre sua língua de cobra e que ele prometeu estudá-la quando fosse bom o suficiente para aprender os feitiços nela. Ronald foi a maior surpresa para mim. Ele ficou muito determinado a seguir o conselho de treinamento que eu havia escrito no meu livro para ele. Ele começou a correr de manhã e se esforçou para preparar seu corpo para duelar adequadamente. Para encorajar seus esforços, eu frequentemente ia com Christian para apoiar o garoto e ajudá-lo a perseverar. A opinião de Christian ainda não era boa sobre o garoto, mas estava melhorando conforme Ronald continuava tentando. É sempre útil para alguém como Ronald, que sempre foi esquecido e finalmente encontra algo pelo qual está disposto a se esforçar, ser encorajado e ter a ideia de que o que ele está fazendo é bom reforçado. O tempo passou e as pessoas começaram a pensar que os problemas que assolavam a escola finalmente acabaram. Então, com Lockhart dizendo a todos que ele de alguma forma era responsável por isso parar e pelo Dia dos Namorados no dia seguinte, ele decidiu fazer algo ridículo como ele tinha feito nos livros. Ele vestiu anões como cupidos e os fez cantar ou entregar mensagens. Eu, por exemplo, estava me perguntando onde ele os tinha conseguido. Pelo que eu sabia, anões são seres nativos da Alemanha, então como ele fez isso? E como no mundo ele os convenceu a fazer essa porcaria? Eu estava honestamente irritado com o comportamento dele. Era ainda mais irritante quando eles continuavam vindo atrás de mim em ondas. Então eu os confundi e os fiz acreditar que todas aquelas cartas eram para Lockhart. Ele deveria gostar de chamar a atenção, certo? Além disso, essas garotas nunca escrevem o meu nome ou o nome delas nessas coisas. Sempre preferem descrever algumas características físicas e tenho certeza de que o narcisista vai acreditar que essas descrições serão sobre ele. Pensei comigo mesmo. Na verdade, convidei Vitória para o horror para dar a ela meu presente de Dia dos Namorados. Comprei uma grande esmeralda não polida e a transfigurei em uma rosa incrivelmente detalhada feita da pedra preciosa. Cada pedacinho dela foi polido até que a luz que batia fez raios de verde suave saírem da flor, as pétalas estavam todas perfeitamente formadas, parecendo tão finas e delicadas que alguém poderia pensar que seria capaz de arrancar uma. Ela até dançava com o movimento ou o vento como se fosse uma flor de verdade. Era uma verdadeira rosa esmeralda que encantei para ser quase inquebrável, protegida da maioria dos feitiços e poderia até mesmo emitir levemente uma fonte de luz verde se alguém a tocasse e dissesse Viridi Lux. É lindo, Aedan, e esmeraldas estão se tornando um tema para você, não é? Ela provocou levemente com um sorriso terno enquanto acariciava a rosa. O que posso dizer? Eu amo seus lindos olhos verdes, Tori, e acredito que esmeraldas são a única combinação deles. Eu digo enquanto levanto seu queixo gentilmente e olho em seus olhos. Essa é provavelmente uma das coisas mais cafonas que já ouvi. Ela riu, mas ficou feliz com o elogio do seu homem. Mas você ainda merece uma recompensa. Ela disse com um sorriso sedutor. Então, nós continuamos a nos beijar no horror pela próxima meia hora, sem nos importar com mais nada além do gosto dos lábios um do outro enquanto apalpávamos cada parte do corpo um do outro. Mas por mais que quiséssemos ir mais longe, nos restringimos a isso. Ter uma sessão de amassos nus seria impossível, pois precisávamos cumprir nossos deveres e manter nosso relacionamento em segredo por enquanto. Então, embora ambos anseiemos um pelo outro, também somos indivíduos calmos e compreensivos. Essa é uma das razões pelas quais me esforço tanto para estar lá e dar a ela o melhor que posso. Sei o quão difícil é o que pedi a ela e me sinto culpado. Então, mostro ao meu amor como posso.